Tá sim, que noite. Bora, galera, bom dia. E como sempre, vamos ver Betinha. Bom dia, Betinho. Bom dia, Betinho. Caramba, hoje rodou certinho, hein? Caramba. Então, vamos começar com aquelas dicas culturais, né? Primeira dica cultural, né? É uma mulher que eu tava assistindo os vídeos dela. Mulher gata. Eu até vou colocar a foto dela aqui porque ela merece, né? Uma senhora chamada Glória Alvarez. Já ouviu falar? A Glorinha? Conheço. Acho que ela é equatoriana, né? Guatemalteca. Isso, Guatemalteca. Exatamente. Conheço demais a Glorinha. Glorinha de casa. Não, assim, eu tava vendo, né, que a mulher devia ter uma tatuagem na cara, tipo assim, Atlas Foundation, entendeu? Porque todas as ideias dela parecem, mas assim, cuspir descarrado daquele livro da Ayn Rand, Atlas Shrugged, coisa assim, né? Tipo assim, ela é muito, mas é liberal, ela não é aquele limiar, entre o liberal que a gente respeita, o anarcocapitalista que a gente dá ração, entendeu? Tá aquele limiar, E aí, cara, eu tava vendo, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção nela, cara, que é diferente de outros liberais, né? E que até ela foi candidata a presidente na Guatemala, né? E ela é muito bonita. Isso me chamou a atenção, né? Você também chamou a atenção por isso, né? E Com ela não certeza, né? e ela não é burra, né? Ela sabe se expressar muito bem, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui na tela a foto dela, pra não parecer que a gente tá falando de uma pessoa comum, tá? Uma guatemalteca, né? E ela ali, até o livro, Atlas Shrugged, né? Eu nem sabia disso, né? Tem ela lá do livro. Depois toda a ideologia dela parece estar discutida nesse livro. Tudo que ela fala é repetir isso aí. E ela vive no mundo latino-americano. Você sabe que eu gosto muito dos povos mais ameríndios, né? Sim. E ali na Guatemala foi onde teve o Império Maia, né? E aí ela mora lá na Guatemala. Ela não parece guatemalteca, com toda certeza, tá? Mas ela fala lá, ela fez várias palestras aqui no Brasil. Mas uma coisa que me chama muita atenção, né? É que ela tem um problema, que ela tem umas opiniões que eu não tenho, sabe? Tudo bem, Octo? Chegou aí nossa cota cheia? Opa! Bom dia aí, pessoal aí, pro Vitor, o pessoal que estiver acompanhando aí também. Já conhecia a Clara Alvarez? Clara Alvarez, não, nunca É uma guatemalteca liberal, né? E bastante liberal, cara. Tipo assim. E Eu já conversei com ela. Já conversou com ela onde? No Xavier Vídeos? Cara, No Tinder? não. Cara, há muito tempo atrás, eu não sei se você lembra disso, você já chegou a conhecer um menino chamado Felipe Lintz, que ele se revelou dentro do MBL, mas bem logo ele já teve chabu com a galera da Nacional, saiu fora. Acho que sei quem é. Aí ele montou um projetinho dele aí chamado Unilivres, né, que era como se fosse um QGzinho de liberal para atuar em DCE universitário. Uma vez ele ele teve uma certa projeção, e aí ele teve o contato com ela, colocou ela lá no grupo de WhatsApp. Tinha lá, se eu não me engano, umas 10 ou 15 pessoas, todo mundo ligado, vinculado a DCE, de universidade, essas coisas. E aí ele colocou ela no grupo, cheguei a trocar ideia com ela, assim, nada no privado de trocar ideia, altas ideias, assim, conversei, né, interagimos, a galera no grupo interagiu com ela e tal. E aí ele conseguiu dar altas palestras, esses QGzinhos liberais que se formaram nas universidades, isso 2011, 2012, por aí. E aí, numa dessas, ali que era onde as coisas estavam sendo deliberadas. E eu estava nesse grupo, embora já era formado e já não estava mais no meio universitário, mas ali o Felipe Lintz, eu tive uma pequena amizade com ele, eu quase trouxe o Felipe Lintz para palestrar aqui em Valadares, nas universidades daqui, graças à projeção que ele tinha alcançado, né, na época, na ocasião. Mas hoje o Felipe Lintz é bolsonarista, cara. Você vê que coisa sinistra. As pessoas mudam. Mas acontece, eu achei interessante na Glória Alvarez, né, que ela
ela vê a Igreja Católica como um inimigo, né? Ela é a favor do aborto, né? Ela faz protesto em frente à Igreja Católica. Ela, diferente dos liberais aqui que fazem protesto contra o Estado, né? Ela é contra o Estado e contra a religião também, porque ela é bem influenciada pela Ayn Rand, né? Esse negócio do ateísmo, né? Liberdade total, né? E aí algo que você sabe que eu sou cara religioso, não tenho essa visão de liberar o aborto como é do anticoncepcional, mas mesmo assim eu ainda identifico nela a racionalidade. Esse tipo de coisa que os liberais acreditam fazem com que eles não caibam numa Kombi, né? Porque quando eles se opõem à tradição e identidade da maior parte da população, só para ter uma ideia, né, na Guatemala, a Igreja Católica é muito influente na política. Muito influente, tá? Muito influente mesmo. Então eu até entendo o porquê que ela não gosta da Igreja Católica, né? Porque ela tá falando como se fosse, por exemplo, um Malafaia aqui, entendeu? Um cara que interfere na política local. Mas daí você se opõe à maior parte do público, né? Enfim, aí você nunca vai ser candidato viável a nada, né? Por isso que ela se candidata a presidente, ela nunca vai ganhar, né? Só vai ganhar um espaço nos nossos corações, né, Lucas? Exatamente, para todos os guatemaltecos e todos os adoradores aí da senhorita. Não, ela tá com 36 anos, né? Parabéns, senhora. Parabéns, Deus abençoe, né? Deus abençoe a senhora Glória Brecha. Fala. Escolhe uma foto dela aí pra dar um close. Tá só vendo os quadradinhos aí, pô. É porque, tipo assim, é igual a floresta, né? Quanto mais longe, né? Mas tem uma foto dela que ela tá muito bonita. Tem que pegar uma que... Ela no Roda Viva ali, ó. Tem ela no Roda Viva, ela já... Aqui. Eu acho dela porque ela é meio briguenta, né? Mas enfim, eu tava vendo os vídeos dela ontem, né? Eu inclusive segui ela no Sexy, cara. É Sexy, eu vou lá. Se ela pelo menos pegasse uma sacola de lixo e segurasse assim no meio da rua de Guatemala para falar os problemas de Guatemala, né? Igual o Cajuru, seria mais convincente. Cara, deixa eu fazer a Ia roubar mais a cena, né? Você fez uma alusão a uma coisa que uma parte das pessoas não conhece, o fato, né? A campanha política do Jorge Cajuru a vereador, né, em 2020, eu acho, coisa assim, né? Ele chegou e falou assim, a cidade tá um lixo, olha só, tô destruindo a nossa cidade, né? Aí ele andava pela cidade, assim, tipo um Big Brother, reality show, né? Aí eu tava ele no meio da cidade, isso aqui tá quebrado, olha só isso aqui, olha só, vocês não aguentam, olha só o dinheiro público, tá indo pra cá, olha só, esse poste tá enferrujado, tem que mandar isso aqui. Aí deu hora que ele vê, lixo na rua, lixo, ele pega o lixo, assim, com a mão, assim, o lixo está na rua, tá um lixo, entendeu? Aí, assim, o cara com os próprios jogando lixo, é óbvio que ele foi eleito, né? Assim, o cara é tão histriônico, né? Caramba, a cidade tá um lixo. Detalhe, se eu não me engano, Goiânia é uma cidade mais bem administrada, né? O cara teve a sorte de uma das únicas ruas ali que tinha lixo a céu aberto. Mas por falar em lixo a céu aberto, né? Brasil. Ah, não, vamos falar de outro momento cultural, tá? Esse é interessante. Eu tava vendo um vídeo ontem de um cara chamado Morty Robertson. Morty Roberts. Que é importantíssimo, né? Eu tava vendo um documentário, um cara que ele mudou, né? A forma como é domado os cavalos, né? Você sabe que eu sou um cara que gosta muito da história humana, né? E como o cavalo, né? Mudou, tipo assim, a história humana para melhor, né? E em pensar que, por exemplo, o Império Inca não teve acesso a cavalo, né? Então, aqui, vou mostrar aqui a foto esse aqui é o Morty Robert. Ele mudou completamente a forma como são criados os cavalos, né? Porque, não sei se você sabe, os cavalos são geralmente pegos na natureza, selvagens, né? Você jogou Red Dead Redemption, o doutor? Joguei o primeiro há muito tempo atrás, mas eu tenho uma ideia de como funciona o outro também, joguei algumas gameplays. Você já tentou pegar um cavalo selvagem e montar na vida real não é daquele jeito não, tá? Na vida real demora 25 dias pra você pegar um cavalo e domesticar ele. 25 dias. Caramba. O Morty Robson. Tá sem som? Eu tô sem som? Alô? Não, eu tô te escutando aqui. Eu também tô te ouvindo bem. Aí acontece. O Morty Robertson, ele
Presta atenção? Acho que não, né? Acho que estou assustado, acho que foi uma piada. Mas acontece. Ele tem uma técnica que ele consegue reduzir esse tempo de 25 dias para 25 minutos. Sabe como? Eu achei interessantíssimo como. O pai dele era um cara que morava no deserto de Nevada e que ele pegava lá os cavalos, né? E ele domava eles, né? Só que não sei se você sabe, né? Esse mundo é um mundo que tem muita violência. Para você domar a selvageria da natureza, você precisa ser muito bruto. Porque na natureza é a lei do mais forte, né? E aí o Morty Robertson falou assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai é um cara violento, meu pai é um cara bruto, meu pai é um cara mau. O pai dele, não é que o pai dele é um cara mau, né? É um homem da natureza, no seu estado natural, né? Tem que fazer aquilo que tem que ser feito, né? Sem questionar, né? Ah, é porque é assim, é tradição, tem que tirar a porrada nos cavalos, né? Então ele Famoso viril, né? o cara ia lá e empurrava a porrada nos cavalos. Eu assisti, cara, até me emocionei, cara. O pai dele era muito violento mesmo, entendeu? Aquele cowboyzão de filme, entendeu? E enquanto que o Morty Robertson, ele é um cara humano, sabe? O cara é cristão, humano, que tipo assim, a gente não tá aqui por acaso, entendeu? Ele sentia empatia pelos animais. Ele achava um absurdo o que o pai dele fazia, né? Mas é assim que ele ganhava vida. E aí o que o Morty Robertson reparou? Ele começou a observar os cavalos na natureza, né? Ele reparou um fenômeno interessante. Momento cultural, amigo. Daqui a pouco vai aparecer alguém defendendo o político. Daqui a pouco eu vou falar, para de falar isso, fala bem do político e tal. A gente vai falar um negócio cultural, amigo, né? Na natureza, né? Quem domina a comunidade dos cavalos é a égua. É a égua. A égua mais velha domina. Não é a patriarcal, é a matriarcal. E aí, sempre que tem um cavalo que está se fazendo mal pro grupo, a égua expulsa, né? Expulsa mesmo, o cavalo, né? Ou então não está se comportando bem. E aí o cavalo, quando ele está em grupo, ele está protegido pelo grupo. Mas quando ele está sozinho, ele é muito alvo de um predador. Muito alvo. Ou de um predador, ou de alguém para fazer alguma maldade com ele, né? Então, o cavalo, ele sente aquele sensação de perigo. Agora eu estou sozinho, porque geralmente o cavalo nunca esteve sozinho, né? O cavalo não é igual ao lobo, né? E aí, o que acontece? Ele começou a observar, quando o cavalo era expulso, ele se comunicava com a égua, né? Ele fazia uma comunicação com a égua. Assim, né? Pedindo pra voltar. Eu vi. Ele quer voltar pro casamento. Daqui a pouco você vai ter que fazer essa comunicação também. Você tá namorando, né? Aí o cavalo pedia pra voltar. E aí que a égua falava assim pro cavalo, né? Ainda não, né? Você tem que ser disciplinado, né? Daqui a pouco você volta, né? Aí o cavalo, não, mas eu quero voltar. Na língua cavalista, eu quero voltar. Eu tô passando mal, preciso de vocês. Aí ia lá, e aí a égua ia lá e aceitava ele no grupo e ele ficava super feliz. Né? O que o Morty Robertson fez? Né? Ele começou a identificar a linguagem que a égua usava, né? Falou assim, eu vou fazer exatamente isso. Em vez de agredir os animais, o que eu vou fazer? Eu vou me comunicar com o cavalo, tal como a égua faz, né? Justamente, né? Para expulsar ele. E depois eu vou fazer a mesma linguagem que a égua faz para chamar ele de volta. E ele vai ficar feliz. Entende? E aí ele conseguiu fazer com que o cavalo, de forma mágica, menos de 25 minutos, né? Meia hora, o cara foi lá e conseguiu, sem agredir o cavalo, sem bater no cavalo, né? Ele conseguiu domar o cavalo selvagem. Ele conseguiu fazer isso. E conseguiu mostrar para uma pessoa, né? Até que o pai dele descobriu. O pai dele era muito violento. O pai dele chegou a quebrar 72 ossos do Morty Robertson, pra você ter ideia. Como ele é um cara violento. Batia na mulher, batia nos filhos, batia em geral. O cara era realmente um cara durão, né? E aí o pai dele descobriu o que o filho dele estava fazendo. O pai dele que não tinha, que fazia moldava o cavalo através da porrada, né? Através da violência, né? E aí, quando o pai dele viu o que o filho dele estava fazendo, né? O pai dele se de um ódio, entendeu? Como se o filho estivesse negando não só o trabalho dele, mas negando aquilo que ele era em essência, né? O pai dele, tipo assim, é um cara que não mudava. É um cara que ele fala assim, o mundo é assim porque é assim, é a lei do mais forte, né? E tentava justificar, não, eu faço isso, mas porque é assim mesmo, entendeu?
A partir do momento que o pai dele viu que existia um jeito humano de fazer aquilo que ele fazia, e melhor, o pai dele se revoltou contra ele. Isso aí, o garoto tinha 15, 16 anos, tá? Quando ele fez isso, tá? Pegou um chinelo, uma fivela, né? Aquela fivela lá de vaqueiro, e bateu nele até levar ele pro hospital. Bateu no filho até levar ele pro hospital. E eu acho interessante que o Morris Robertson conta essa história do lado do pai dele. O pai dele velhinho lá, contando. Eu bati nele até levar o meu filho pro hospital. Entende? Pra você ver como até com um cara tão humano, tão cristão, né? Que ele conta essa história do lado do pai, já perdoou o pai, né? Tipo assim, ou seja, o cara realmente é um ser humano assim, do outro patamar, né? E aí, cara, o que o Morris Robertson falou que eu fiquei muito sentido, cara. Como que ele ensina o cavalo a humanizar o cavalo, né? A domar o cavalo. Eu não quero que o cavalo esteja comigo por obrigação. Eu quero que ele esteja comigo porque ele quer, por vontade dele, né? Então, a forma como eu lido com os cavalos, até tem um filme, né? Chamado Encantador de Cavalos, né? Esqueci o nome daquele ator louro, né? Robert Redford, né? Que ele conta mais ou menos essa história, só que romantizada, né? Com mulher. Aí tem que colocar o cara comendo mulher, comendo um monte de buceta, né? Um romance. Na vida real não teve nenhum romance. Na vida real ele era adolescente, né? E quando ele descobriu fazer isso, ele ficou famoso, né? E aí eu acho interessante que ele fala o seguinte: eu levei isso pra minha vida. Eu achei interessante. A partir de hoje, eu não quero trazer as pessoas, né? Através da violência, através de artifícios, através do dinheiro. Eu quero que as pessoas que estejam à minha volta, tal como os cavalos, estejam porque eles querem. Não por necessidade, mas por amor a quem eu sou de fato, né? Aí ele fez o paralelo, né? Quantas vezes a gente constrói relacionamentos por interesse, por dinheiro, né? Por beleza, né? Por conveniência, né? E as pessoas não sabem quem a gente verdadeiramente é. E se a gente mostrasse quem a gente verdadeiramente é, o nosso lado mais humano, as pessoas iriam embora, né? Aí eu pensei lá no outro projeto que eu tinha, né? Que tinha um monte de gente, né? Através do humor, eu ia lá, eu tava aprendendo lá um monte de gente, né? Né? Mas a partir do momento que eu tirei essa rédea, mostrei que eu era, só começou a vir realmente quem tinha algum afeto por mim, entendeu? E eu participei a utilizar isso na minha vida, cara. Às vezes a gente usa de artifícios para manter as pessoas por perto, né? Não, cara, eu acho que o ideal é ser quem a gente realmente é, né? O Morris Robertson, para mim, é um exemplo aí da vida, né? De como reduzir a violência, né? De como lidar com a natureza, né? Ou perdoar um outro ser humano, ser vítima da violência, né? E não ser deixado tomado por ela. Um cara foi vítima de muita violência do pai e decidiu, não vou propagar a violência. Entende? E aí, pra mim, isso é um exemplo de como que o mundo é capaz de mudar. Nesse meio de violência que a gente vive, em que torturam lá o esquizofrênico só por cara esquizofrênico, né? Matam pessoa, a vida humana não tem nenhum sentido. Professor lá da Alfacom fala que tortura as pessoas e fica tudo por isso mesmo, né? Faz campanha para candidato e fica tudo por isso mesmo. Nesse mundo que a gente vive, que é um mundo cada vez pior, senhores como o Morris Robertson mostram que ainda existe alguma esperança. Psicoeducação? E ele é um cara que, assim como o próprio Viktor Frankl, ele tem uma história de vida que corrobora bastante com a ideia da logoterapia, refutando a máxima freudiana que diz que uma vez que o sujeito está inserido num ambiente hostil, num ambiente bestial, ele vai se revelar uma besta, né? Não é o caso do nosso amigo encantador de cavalos e até mesmo da história do próprio Viktor Frankl, que passou por uma experiência nos campos de extermínio lá em Auschwitz, se eu não me engano. Ou seja, o sujeito ele tem que entender que a vida é feita de objetivos, né? É feita de desafios e que ele vai ter ali seus altos e baixos, mas que ele não pode entregar os pontos porque ele está passando por uma fase e essa fase em si mesmo ela é uma fase turbulenta, uma fase de muita tribulação, de muita adversidade. Tá aí um exemplo, né, do sujeito realmente, ele passou por tudo isso aí com muita honra e com muita fé, né? Essa sim é uma fé que a gente deve ter, né? E não no caso lá do Australopithecus, né, que a gente está diante do caos, a gente precisa ter fé, né? Então ele é realmente o cara falando, outro dia eu fui ver um negócio quando na época, em setembro de 2020, né? Um depoimento dele falou assim: não, a gente não vai comprar a vacina, né?
Não, a gente não vai inocular isso nas pessoas, a gente vai comprar a cloroquina. Cara, se esse cara não for preso, cara, tipo assim, em 2020. E aí eu tava vendo que em Portugal, né, eles correram atrás da vacina nessa época, né, e foi um dos países que teve menos mortes, né. Eu, caralho, porra, puta que pariu. Locutor, o que você acha dessa história? Não do nosso arquiteto, foda-se ele. Tô falando do morte rápida. Então, cara, eu gostei porque isso mostra, né, que mesmo que a gente esteja num mar de merda, um mar de caos, né, vamos dizer assim, quando você tem uma gota de paciência, uma gota de dedicação, de humanidade, mesmo que isso possa parecer que é uma mínima gota, ela, quando ela cai, ela também perturba, né, ela faz ali as suas ondinhas ali, ela faz a diferença, mesmo a gente não, no primeiro momento, achando que ela não é significante, né, ela acaba dando sua contribuição para coisas mais evoluídas para a gente, né? Nesse caso aí não foi só do ponto de vista humanitário, né? Foi do ponto de vista até técnico de fazer essa associação, de fazer a domação do animal e de uma forma minimamente razoável, né? Que realmente, com o passar do tempo, logicamente, não foi de imediato, mas com o passar do tempo isso com certeza transmitiu ao pai dele um senso de humanidade, um senso de evolução, né, do próprio filho muito grande. Ainda mais que, mesmo assim, teve a hombridade de contar toda essa história na frente do pai, junto do pai, e, no final das contas, não ter reproduzido isso de uma maneira tão boa. Eu vou confessar pra vocês, eu não sei se fosse eu estivesse no lugar dele, eu ia ter essa mesma O cara, reação. que ele vive o discurso dele. E além disso, o Morte Robinson também ajudou a salvar vidas. Não só de cavalos, mas vidas humanas. Cavalos, né, porque eles sofriam muito mal, né? Tem até um livro que eu li em inglês chamado Black Beauty, que conta a história de como que os cavalos eram na era vitoriana. Tinha cavalo em tudo que é lugar, né? Eles eram muito maltratados, né? Um livro, pra quem conhece, tem um livro, Black Beauty, né? Beleza Negra, né? Conta a história, o personagem é um cavalo, né? E mostra todos os maus tratos que os cavalos... Por isso que a tecnologia é tão importante, né? Porque ela deixa essas coisas para trás. Os cavalos eram muito maltratados, mas muito mesmo. A vida é uma vida desgraçada, né? O cavalo foi ver na natureza, o cara vinha em momento urbano lá na Inglaterra para ser massacrado, né? E aí, cara, só que acontece, o Mort Roberts, né? Ele ajudou também a salvar vidas humanas, né? Não sei se vocês se lembram, né? O Superman, o Christopher Reeve, ele caiu do cavalo, né? Por quê? Aquele cavalo não estava bem domado, mas ele não sabia disso, né? As pessoas achavam que a única forma de domar um cavalo era através da agressividade, da violência, né? E aí acontece, através de Mort Robertson, acidentes como esses que vitimaram o Christopher Reeve, né? Diminuíram, né? Porque a partir do momento que você tem um relacionamento humano com o cavalo, de empatia, um relacionamento de amor, o cavalo não vai te expulsar, entende? E muitas pessoas que são vítimas de acidentes procuram Mort Robertson, né? Muitas que infelizmente já não tem mais como... Acho até interessante, né? O cara caiu do cavalo, ficou tetraplégico, né? Mas ele ainda assim quer subir em cima do cavalo de novo. E o Mort Robertson ajuda a pessoa a subir em cima do cavalo, a restabelecer o vínculo com o cavalo. Porque olha só, como é uma coisa humana, né? A pessoa caiu do cavalo, perdeu os movimentos do corpo, ou sofreu um acidente, ficou quebrado, não sei o quê. É natural que a pessoa fique com um trauma em relação ao cavalo, né? O Mort Robertson ensina a pessoa a subir em cima do cavalo. Olha só, o problema não foi o cavalo, entendeu? O problema foi a sua relação com ele, entendeu? E isso é muito interessante, né, a psicoeducação, né? O cara que ajuda as pessoas que sofreram acidente com o cavalo a ter um relacionamento humano com o cavalo e subir e ressignificar aquilo ali, pra não ver o cavalo como um trauma, cara. Isso é muito importante, né? Inclusive, Knut, existe acho que chama equinoterapia, né? Que a pessoa, ela passa a ter um convívio ali com o animal, né, de uma forma terapêutica, tentando extrair ali uma relação terapêutica daquilo tudo. Eu acho que isso deve ter base aí no legado do... Como é o nome dele mesmo? Morty Roberts. Morty Roberts. Eu acho que deve ter um recado, alguma coisa relacionada a ele. Ele trouxe isso aí de uma forma, né, e revolucionou de fato a relação. Ele tirou, não é mais aquela coisa selvagem, ele realmente entendeu a linguagem lá como é que é? Cavaleiro.
ele conseguiu atingir esse íntimo no animal, e aí, obviamente, pelo animal ser uma cria de Deus, né, e Deus é toda a benevolência, ele conseguiu fazer, né, da relação que era hostil uma relação amistosa. Eu fico pensando, doutor, quantas pessoas a gente pensa, outro dia eu estava vendo um produtor de conteúdo aí, não, você tem que domar sua mulher tal como se adestra um cachorro, né? Os caras, ou seja, eles veem a mulher como um animal bestial, né? Você tem que ser bruto mesmo, né? Não tem que ter conversa, não. Conversa com Soco na conversa costela. conversa com o teu psicólogo. Com mulher é chute na costela. E às vezes você vê, né, a mentalidade do pai do Martin Roberts é a mentalidade de muitas pessoas, né? Que veem as próprias relações humanas, né? De forma utilitária e veem, não, para você tem que sobrepujar a mulher, você tem que sobrepujar as pessoas, tem que ser o alfa, né? Enquanto que o Martin Roberts não tem que ter negócio de alfa nem beta, cara. Você só tem que saber entender o outro lado, né? Não, Robert, doutor. Eu penso que a gente tem que olhar sempre o contexto da pessoa, e aí você tem que chegar às suas conclusões para associar, né? Como qualquer relação humana que você tem, né? Se você consegue estar diante da pessoa e conviver com essa pessoa minimamente, né? Ou não. E aí, enfim, aí sim você consegue aí ter o próximo passo, que seria o respeito, seria tratar, né, de uma forma que seja bom o máximo possível para os dois lados. Acho que você ter esse raciocínio sempre de agir de forma, né, inegociável, sempre aleatória, eu não tenho tanta certeza se isso seria sempre, né, a melhor forma. Então, a gente tem que olhar também o aspecto humano das pessoas, não necessariamente para relacionar nesse sentido assim mais íntimo, lá no sentido até de amizade. Esse aspecto também tem que ser levado em conta, né? Porque isso pode facilitar ainda mais a questão de tolerância, né? De qualquer forma de pensar da pessoa, e aí isso funciona a um longo prazo. E aí pode estabelecer conexões importantes para a vida, né? Eu vejo dessa forma. Sim. E por falar em animais, né? Vamos voltar a falar do Bushil, né? Na esteira, locutor, uma guerra implantada, acredito eu, por interesse desse governo, né? Que tentou instrumentalizar um cantor sertanejo chamado Zé Neto Cristiano, para que no meio de um show que eles fizeram, né? Depois ganharam R$1 milhão pelo show de uma prefeitura, né? Eles chegaram e falaram assim: aqui não tem dinheiro da Lei Rouanet, aqui a gente não tatua o cu, igual a Anitta. Aí, ou seja, começou a criar uma guerra ideológica contra a Anitta, porque a Anitta é contra o atual mandatário, o mandatário tem o apoio aí do sertanejo, né? E aí criou-se, né? A Anitta que é a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet é o seguinte, é uma lei de renúncia fiscal, na qual o imposto, que já ia ser abatido de qualquer forma, né? Porque o que mais tem meios para que o rico não pague imposto, né? Mas, ou seja, que uma renúncia fiscal no qual o imposto já seria abatido de outra forma pudesse ser abatido no projeto cultural, né? E aí tem realmente o lance, né? Que existe uma banca que ela faz a avaliação de quais projetos estão avaliados para captar recurso, mas não é recurso público, é recurso privado, né? E aí, ou seja, o Zé Neto, do presidente Cristiano, né? Ele fez essa denúncia, a Anitta que era Lei Rouanet, né? E aí, não sei se isso procede, se foi invenção da cabeça dele, isso aí realmente eu não tenho comprovação. E aí começou a falar assim, mas porra, vocês fazem um show em prefeitura, com dinheiro público, né? De prefeituras, né? Tem uma prefeitura lá que ele fez um show de R$1 milhão de reais, né? Que é o preço que esses filhos da puta, né? Cobram, né? Que a prefeitura tinha 13 mil habitantes. 13 mil, né? 13 mil habitantes, oferecendo R$1 milhão num showzinho de 1 hora, né? E aí, ou seja, dinheiro que podia ir para a educação, dinheiro que vai faltar na segurança, dinheiro que vai faltar na saúde, porra! Caralho, puta que pariu, né? Prefeituras pequenas, né? Pequenas, amigos, né? Cidades humildes, né? Às vezes falta um item lá no hospital, né? Mas sobra o quê? Dinheiro para engordar o cu
desses cantores sertanejos, desses filhos da puta, né? Não tem moral pra falar de ninguém, né? Não, fiquem longe do dinheiro do público, porra. Vocês não gostam de falar de meritocracia, né? De dinheiro privado, então fiquem longe de dinheiro de prefeituras pequenas, né? Olha só, enquanto as prefeituras de interior, né, estão passando necessidade, olha só a lancha que o Gustavo Lima comprou, avaliada em mais de milhões de reais. Olha a mansão lá que o Gustavo Lima comprou, mansão avaliada em mais de, sei lá, 30 milhões de reais, né? Ou seja, enquanto alguns artistas, né? Então aí agora o Gustavo Lima deu para fazer declarações políticas no show dele, né? Não, somos contra o comunismo, né? O comunismo é uma puta que te pariu, porque você tá pegando dinheiro público, porra! Vá pro caralho, né? Eu fico revoltado com isso, locutor, né? Esses caras não têm moral pra falar de ninguém. E agora, tá dando merda, agora as pessoas estão sabendo de onde que vem o dinheiro deles, né? E agora estão querendo fazer a auditoria. Teve um show agora que ia ter numa cidadezinha, né? Que eu até mostrei pra vocês, que o prefeito ficou, tipo assim, descobriu o quanto que ele estava dando para os artistas sertanejos, e o prefeito, né, chegou lá e falou, e cancelou o show. E aí agora os artistas sertanejos são todos putos com o Zé Neto Cristiano. Porra, tu foi falar da nossa mamata, né? Acabou. E aí o Sérgio falou assim, não é dinheiro público, é dinheiro pro público. Esse Sérgio Reis é um vigarista safado, cara. A lei Rouanet é roubo. A lei privada é roubo, né? Agora, picareta dos diabos mesmo, velho, credo. E aí, cara, é pra você ver, né? Corrupção, eu sou contra a corrupção, esse discurso moralista. Contra que seria a corrupção dos outros. Ninguém mexe na minha mata. Não mexe na minha mata, né, Lucas? Como é que você isso? Cara, eu não fiquei tão inteirado desse assunto. Eu vi recentemente mesmo essa questão aqui da Anitta e do Zé Neto Cristiano. Mas, assim, eu acho curioso, né? Eu acho que quando você tem um determinado tipo de vantagem sobre essas questões, você arrotar virtude ali enquanto tá fazendo show. Só que a gente sabe, gente, que o cara é artista, não tem jeito, ele vai ter que recorrer de fazer turnês ou algum tipo de eventos assim que requer fazer em eventos pequenos. Por mais que o cara seja muito famoso, apareça sempre aí numa rede de televisão direto ou em alguma rádio, ele está sempre ali fazendo esses tipos de trabalho. Eu mesmo já presenciei um monte de festivais. Eu cheguei a morar em Minas durante o tempo, acho que o Vitor sabe muito bem que sempre tem aquele chamado festeja, né? Que são aqueles tipos de eventos que tem uma turnê de vários cantores sertanejos. E eu cheguei aí num desses onde eu fiquei, que é ali na região de Barbacena. E é uma cidade também que não é grande, não é de grande porte. Há muito tempo atrás ela foi cogitada ser a capital de Minas Gerais, mas não foi o que aconteceu, acabou sendo BH. E por conta disso, né, aquela região ali sempre foi uma região muito, muito simples ali, não tem nada muito elevado. Então, quando você vê a dimensão da festa, que a festa era realmente muito bonita, você fica meio desconfiado, assim, tipo, caraca, como é que pode a festa ser nessa proporção numa cidade que às vezes está precisando de mais educação, de investir melhor em educação. Saúde, porra, as pessoas estão morrendo. Saúde. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo, porra. Né? Eles faltam um negócio pra alguém ter uma cirurgia de câncer, não tem. Mas pro sertanejo, né? 1 milhão pra uma cirurgia de alguém que tá precisando, não tem. Mas pro sertanejo, que defende. Sempre tem que recorrer pra vaquinha. Por que eles não fazem essa vaquinha, se fosse o caso? Com certeza eu acho que eles conseguiriam. Cara, é hipocrisia, cara. Né? No Brasil não tem gente honesta na psicoeducação, né? Depois abre a boca pra falar, somos contra a corrupção, né? Somos contra o comunismo. Porra, que nenhuma, né? Todo mundo vendo uma mata estatal, né? O Gabriel Andrade até falou aqui assim, ó. Aí não seria culpa do administrador público, esses artistas famosos cobram esse valor mesmo. Mas eu acho que o que a gente está sinalizando aqui mais, Gabriel, é a hipocrisia da galera aí do Australopithecus. Porque para eles tudo é muito justificado. Né? Aí você vê lá a frase que às vezes, não é dinheiro público, é dinheiro pro público. Ah, mas aí quando com vocês existe uma justifica, existe uma racionalização.
né? Quando é a Anitta, é Lei Rouanet. Engraçado que no caso, a gente foi analisar a coisa a fundo, eu acho que é até pior, porque no caso, igual você falou, é incentivo fiscal que de uma forma ou de outra ia ser poupado esse dinheiro mesmo. Né? Então o fundo ele é praticamente privado. A Lei Rouanet ele só vem ali com uma espécie de mediação do Estado de um dinheiro que ia ser evaporado de toda forma. Agora, no caso dessas prefeiturinhas aí, mesmo é dinheiro público, dinheiro do contribuinte, que deveria estar indo para algum setor lá. Às vezes a cidade ela é paupérrima, né? E vai para esses shows e para aí eles não olham para si, né? Aí tá lá o cara no palco lá, tudo montado pela prefeitura e tal, não sei o que, logística e tal, e o cara só vai lá pra fazer o show e vai e mete o louco. Ô, velho, mas coisa boa aconteceu quando puxaram a capivara dessa galera toda e colocou assim, não, vocês falam muito, né? Já ouviu aquele ditado que fala muito da bom dia cavalo? Então beleza, cara, toma aí, agora toma aí, ó, chupa, otário. E aí no outro dia o Zé Mané teve até que se retratar, fez um monte de histórias. Desculpa a Anitta, né? Eu descobri que ele comeu até cu de galinha já, que é filho da puta. Já estuprou um animal, cara. Quanto mais moralista, né? O cara fala, o cu da Anitta. O cara comia o cu de um animal, né? De formação consensual. É um país... Zoavam. Não, esse cara é nojento, cara. Nojento. Essa é a palavra. Sim. Na pena que o nosso amigo Luiz não acordou cedo hoje, né? Ele estava contando que na cidade dele, né? Você se lembra que ele estava falando ontem? Que ele falou que na cidade dele... Ele estava comentando outro dia, Lucas, sobre a proposta do Paulo Cogos de armar crianças, né? Ele falou que tem que armar todas as crianças. Até tem uma certa lógica, né? Que ele falou, né? Que se você armar só o professor, o atirador vai matar só o atirador, né? Vai matar o professor primeiro e depois vai fazer a festa, que é exatamente aquilo que acontece. Então tem que armar todas as crianças nas escolas. Todas. Essa é a proposta do senhor Paulo Cogos. Armar todas as crianças nas escolas, né? Para impedir atentados como aconteceu lá no Texas, né? Eu achei engraçado, né? Que eu tava vendo os comentários do canal, né? E aí teve um comentário que falou assim: porra, que noite, para de viajar, ninguém defende armamento infantil, que eu falei isso num episódio anterior, né? Para com essa porra, né? Você tá sendo desonesto, tá fazendo um espantalho, né? Aí porra, eles acham que eles conhecem mais a direita brasileira que eu, né? Aí logo depois, agora, essa ideia cresceu. E o senhor Paulo Cogos fez uma live depois reiterando, né? E ratificando mesmo. Abriu caixinha no Instagram falando, ser eleito, vamos trabalhar para armar crianças sim, né? E aí acontece, o Luiz falou que na cidade dele, um cara foi lá, deixou a arma cair na mão da criança, a criança foi lá e cometeu um absurdo, que eu não vou nem falar o que foi, né? Mas lá, isso aconteceu na cidade do Luiz. Depois ele, quando ele entrar aqui um dia, ele vai contar essa história. Mas o que eu achei interessante é que depois começaram aconteceu isso hoje, amigos. Não foi ontem, não foi anteontem, né? Aconteceu isso aqui, né? Que olha, pai mata filho de 11 anos, cita acidente em carta e atira no próprio rosto em Formosa. Aconteceu isso hoje, né? Ou seja, né? Aí tem um cara que fez uma piada que eu achei muito engraçada, cara. Eu preciso contar essa piada, por pior que ela seja, né? Ele falou assim: precisamos defender nossos filhos desses atiradores. Então vamos atirar neles antes que eles façam isso. Muito bom, muito bom. Infelizmente aqui foi uma tragédia. E também, olha só, passaram pra mim agora, amigos, é pesado, né? Não procurem isso, né? Caso vocês tenham problemas, né? Porque isso de fato aconteceu, tá? Teve uma live que aconteceu no Instagram, né? No qual duas crianças estavam com uma arma. Se eu não me engano, o Paulo Cogos defende crianças de 5 a 6 anos possam usar armas, né? Ele falou que 5 a 6 anos já podem usar armas, né? Então, o que aconteceu aqui numa live no Instagram é que duas crianças estavam fazendo uma live, né? E uma live no Instagram, e elas resolveram mostrar, né? Que tinha uma arminha pra brincar, né? E aí, dá pra ver aí? Dá pra ver? As imagens são fortes, tá, amigos? Eu não vou mostrar porque senão duas crianças, né? Estavam brincando lá com uma arma, né? E acabou acontecendo uma tragédia, né? Eu não sei se você conhece, né? Esse caso, o Vitor, né? Eles estavam brincando com uma arma e aconteceu o pior, tá? É esperado, né, cara? É esperado.
Pô, arma na mão de criança, mano. Cara, criança não tem noção nem do coice que a arma dá, entendeu? Eu acho que não tem nem força pra segurar ali o momento do coice ali, dependendo do calibre, né? Então, cara, pô, Paulinho, volta pra mamãe, Paulinho. Vai lá, vai no programa da Amanda Françoso, dá livro do Sun Tzu pra Amanda Françoso, cara. Esse é o Paulinho que a gente gosta. Não, porque começa a ficar um negócio perigoso, cara, porque a gente sabe que isso tem consequências, cara. A gente sabe que tem consequências. Eu não vou mostrar aqui o vídeo da criança dando tiro na cabeça da outra, entendeu? Mas foi feita uma live na criança dando tiro na cabeça do outro, né? E falar que armar as crianças é a única saída, né? As crianças que se mataram aqui tinham 10 anos, né? O Paulo Coelho falou que tem criança que tem 5, 6 anos, pode andar com uma arma. Andar, não é nem ter uma arma. Andar com uma arma, né? Então, pensa na hora de brincar de polícia ladrão, cara. Pensa na hora de brincar de polícia ladrão. É uma ideia assassina, cara. Isso é complicado, né? Porque a criança, ela fica associando isso em um primeiro momento, se ela estiver, por exemplo, jogando, e isso já é uma coisa, assim, natural da criança. Hoje em dia, com 3, 4 anos, já tá no tablet, já tá no celular, jogando ali um Call of Duty, jogando um Free Fire, essas coisas. E aí ela associa ali como um tiro, como uma coisa naturalizada, uma coisa banal. Então eu fico pensando que isso para ela não vai fazer um adestramento simples de enxergar o uso de uma arma como algo assim. Ela não tem um código frontal desenvolvido, ela não tem capacidade. Tem gente que demora muito tempo para fazer isso. Às vezes tem 20. E aí você imagina a criança levando a arma para a escola, como é que ela vai brigar com um amiguinho, né? Se ela ficar com uma situação de raiva ali, porque ela pode ficar naquele ápice ali de pistolagem, literalmente. Foi contrariada, né? Me dá a massinha, tá, né? Enfim. Ela não vai sensibilizar isso. Mas o que eu acho interessante, né? E é por isso que a gente não tem que parar de rir em relação a isso. Tá ganhando vazão esse discurso. Tá? Se você for lá ver o vídeo do Paulo Cogos, né? No primeiro as pessoas até se oporam contra ele. Mas no segundo não. Tem que armar mesmo, não sei o que e tal. Então, amigos, isso é uma ideia perigosa. Essa é uma ideia assassina. Isso tem custos para vidas humanas, tá? Então a gente tem que repudiar isso aí, cara. Isso aí é demoníaco. Demoníaco, isso não é engraçado, entendeu? Eu até poderia mostrar aqui o vídeo pra vocês, cara. Mas como é um vídeo que mostra uma criança matando a outra, né? Numa live, né? Tá aqui. Eu poderia clicar nesse vídeo aqui. Você vê uma criança matando a outra, né? Eu poderia clicar aqui. Mas eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui seria de gatilho pra muita gente. Tá? Mas é absurdo isso aqui, cara. Isso é um absurdo, tá? Uma criança não tem capacidade de ter acesso a uma arma. Não pode ter acesso. Uma criança, uma prepúber, entendeu? Isso é uma ideia que esses caras estão ventilando, uma ideia para deixar um lugar ainda pior. Além de não ajudar, né, a causar tiroteios nas escolas, eles vão causar mais tiroteios nas escolas, tá? E, enfim, no caso lá dos Estados Unidos, cara, eu fui ver eu acho interessante, né, que tinha um cara lá tirando as crianças no colégio, né, e aí chegou 2 meses antes do atentado, a escola tinha feito Texas, né? Tinha feito um treinamento na eventualidade de haver um atentado, né? Tinha feito um treinamento onde os alunos foram evacuados. Na vida real, aconteceu tudo diferente do treinamento, tá? Na vida real, é completamente diferente da vida, né? Mas no treinamento, né? Pra você ver, né? Os caras fazem treinamento para a eventualidade de um atentado. Isso que isso é doente, né? Doente. Imagina você, aqui a gente faz treinamento de incêndio, né? Lá eles fazem treinamento se haver um tirador. E eles fizeram treinamento 2 meses antes do que aconteceu. E aí, segundo o protocolo do treinamento, em caso de haver um tirador, o policial tinha que fazer o que tivesse para ser feito para entrar em acesso com o atirador. O problema é que o policial chega no local, ele tem o quê? Uma pistola. O cara tem o quê? Né? Uma metralhadora, um calibre, uma R15. Ou seja, o cara está com uma vantagem, o cara está com um colete de prova de balas. O cara está com uma vantagem logística muito superior ao do policial. Entende? E aí, até vi uma piada também, uma piada infame também, vou contar outra merda aqui. Assim, os Estados Unidos gostam de ser número 1 em tudo, né? Os Estados Unidos é excepcional. Por isso que eles vão lutar para sempre ter os atiradores em massa mais equipados do mundo, né? Melhores equipados do mundo. Aí acontece,
tinha lá o cara, o atirador tava lá com uma arma muito superior à handgun lá do policial. Sabe quanto tempo real? O policial nem caiu não. Ele não foi morrer à toa não. Ele ficou esperando. Amigo, eles esperaram, só chegaram lá no lugar quando tinha 18 policiais chegaram no lugar, né? Que os caras tinham medo de morrer. Ou seja, na época era liberdade, né? Um homem bom com uma arma para matar um homem mau com uma arma. Tive que esperar 18 machos, né? Chegarem lá no local para tentar atacar o cara que estava matando crianças, né? Você vê a covardia da polícia texana, né? Papelão, né? Os caras não se... Esperando os caras, enquanto isso, o cara ia lá matando mais gente, né? Ou seja, nos filmes não é assim, né, locutor? Nos filmes o cara vai lá, arrisca a própria vida, o policial, né? Na vida real, não. Na vida real, o cara sabe muito bem como é que ele dá com um cara com uma handgun, com um cara que tem uma arma de assalto, né? Ele sabe, ele tá ligado, né? Vamos ver até onde ele chega com essa história, né? Se ele vai... Tá com a arminha lá do Bruce Willis, lá do de batalha. Ele vai lá ele vai achar que vai ser igual no psicopata americano, que o Christian Bale dá os tiros lá, os tecos e explode tudo lá. Igual só com a pistolinha. Pô, brincadeira, viu? Como que você viu esse caso, o Psicoeducação? Cara, assim, não tem muito o que falar, né, velho? Você tem muito mais o que lamentar. Arma e objetos dessa natureza na mão, sendo manipulado por criança, é uma ideia, cara, eu não consigo nem classificar como uma ideia maluca, né? É uma ideia, igual você falou, é diabólica, é demoníaco. Demoníaco. É demoníaco. O cara chega, fala que é representante de tal fé, né? Gosta de, às vezes você vê live dele segurando terço, às vezes ele faz live lá querendo, né? Enaltecer mesmo a figura, a biografia dos santos e tal. E aí depois, 5 minutos depois, o cara vai e mete essa imaginando que ele está ali advogando pela liberdade, a liberdade mais genuína do ser humano. Mal saber, isso é psicologia básica, pô. Nós somos selvagens, cara. Não, mas o problema, cara, é que agora as pessoas estão querendo defender isso de fato, né? Pois Começou com piada, agora não é mais piada, cara. Essa virou um manicômio, cara, o locutor. É a ala manicomial da direita, né? A ala manicomial da direita. E o problema é que... Exatamente. Dá uma palhinha pra ele, dá um pirulito pra ele, dá um pirulito. Não, sabe o que? Toma um pirulito, cala a boca, toma um pirulito. Sabe o que tem que fazer? Ele não tem que tomar nenhuma balinha, não. Ele tem que tomar um suquinho. Sabe aquele suquinho que é a pessoa no almoço, em família? Realmente as pessoas estão oscilando bastante emocionalmente, aí dá o suquinho. Aí ele vai ficar, na hora do almoço ele vai ficar meio tontinho, assim, aí quando ele acordar, ele já vai estar acordando na salinha de repouso. O Paulo Cogos merece isso, cara. Entendeu? O Paulo Cogos ele precisa disso, pro bem dele, pro bem da família dele ali, pra não ter muito, pra não roubar muito a cena, ele tá muito latente nos sintomas positivos dele, e o que ele precisa é disso, ele precisa de um freio químico. Entendeu? Porque senão não dá, mano. Senão, sabe qual é a coisa mais assustadora de todas? De tudo isso aí, de tudo isso aí que a gente falou, o que é mais assustador é a possibilidade do Paulinho ser eleito, cara. Entendeu? Não, ele vai ser eleito. Pois é. Aí o Paulinho eleito, ideias meu malucas, Deus, cara. Né? Ele veio pra cá, não sei se você se lembra, o locutor, né? Eu advogo, né? Um cara que tortura animal tem que ser preso. Ele falou que não é crime você torturar um animal, né? Você já faz o link lá com morte óbvia. Ou seja, um cara que defende arma pra criança, né? Que a gente vê o que aconteceu aqui, né? Um cara que defende tortura de animais. Não é que ele defende a tortura, né? Ele não defende a tortura. Mas defende o cara que torturou um animal não cometeu crime nenhum. Porque o animal não tem direito. Ele é contra os direitos dos animais. O cara que tortura um animal com crueldade. Não, aí você entende, pra comer um animal, né? Ou pra uma caça. Mas tortura por sem prazer de torturar, né? O problema é que, assim, até se você pensar em nível de alimentação, também tem a questão de ter o cuidado, o alimento para a pessoa consumir, entendeu? Existe todo um processo para você deixar a carne minimamente aceitável para o seu consumo, para estar maciada, e não sei se de tiro ali seria a melhor forma possível. Existem técnicas muito mais
refinadas, assim, são simples, evidentemente, mas são mais refinadas para poder você fazer o consumo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim da questão do porco, por exemplo. Existe uma posição determinada para você fazer o abate do porco, em que você não faz a retirada toda do sangue, você consiga, entendeu? Ainda ter um resquício ali para deixar a carne em condições ali para estar na alta tensão e depois você utilizar para maciar, entendeu? Então, assim, nem nesse ponto sei se seria bom. O Euler falou o seguinte, armas são necessárias, porém não na mão de todos. Exatamente isso, armas são necessárias, né? O problema é não deixar cair na mão de criança, né? Que é exatamente isso que o Corvus quer, né? A arma ok. Mas pois é, não. Cair na mão de criança é tragédia, né? Tragédia. Sobre essa questão da tortura do animal, que falou que pode, pra você ver como é que pode, né? Não, Paulo Cogos é um cara inteligentíssimo, né? Já leu muitos livros, ele tá por dentro, né? De história da igreja e tal, não sei o quê. Mas o cara, ele não tem a mínima noção de que se não fosse a união do cão com o ser humano em períodos remotos, em períodos onde a gente estava lançado num universo hostil com feras e bestas querendo nos almoçar, mal sabe ele que esse episódio onde teve essa união, essa relação de interdependência do ser humano e do cachorro, foi isso que fez a gente atravessar esse período. Porque a gente, quando a gente estava em estado onírico, né, ou seja, dormindo, o cão estava ali vigiando as hordas, de modo que ele conseguia antecipar até em muito tempo, né, através dos latidos, quando alguma ameaça estava por vir. Né? Ou seja, e foi esse ponto. Hoje a gente tem o cachorro, cara, o cachorro ele é responsabilidade ética do ser humano, sim, cara, causa animal, sobretudo esses cães que são aí, vira-latinha que tá baldeando na cidade, eles são a nossa responsabilidade, sim. Esse negócio de reclamar que a gente tá pegando eles, colocando em abrigo, buscando lá temporário. Ah, não, isso aí é coisa de Luísa Mel, de pet insana, né, mãe de pet, não, porra nenhuma, rapaz. Se não fosse essa união do homem e cachorro, nós não chegaríamos tão longe. Então eles são responsabilidade, sim, e quem defende tortura para animal, quem defende tratar o animal subjugando apenas, é uma ideia criminosa. É uma ideia muito criminosa e eu estou completamente contra. Uma pessoa que é cristã, Vitor, né? E sabe que o Paulo Cogos tem essas ideias de armamento infantil, sabe que ele é contra os direitos dos animais. Até que ponto uma pessoa pode dar risadinha disso? Já perdeu a graça, meu. Perdeu a graça, né? Tem que chegar e falar assim, Paulo, para, chega, né? Vai tomar seu suquinho químico, cara. Vai tomar seu suquinho químico. As pessoas que querem surfar essa onda aí, as pessoas que querem... Ah, não, vamos botar no Cogos pela piada, né? O que essas pessoas estão construindo, né? Uai, eles vão estar, né? Se caso as ideias desse cara avancem, eles vão ter ali a sua gotícula de sangue nas mãos deles. Simples assim, entendeu? Depois tá fazendo meme. Depois tá fazendo meme intancável Bostil, né? Cara, assim, eu acho que perdeu a graça esse negócio aí de dar arma pra criança. Porque depois que eu vi o vídeo ontem, da criança dando tico na cara do amiguinho, entendeu? Brincando com o amiguinho dando tico na cara. Eu falei, não dá. E olha que a criança é mais adulta do que a idade que o Paulo Cogos quer que as crianças tenham armas, né? Mas enfim, eu sei que o nosso público vai discordar, vai achar que nós somos comunistas, né? Vai achar que criança não tem arma, tem que ter arma, né? Mas foda-se, né? E por gostar de pet, e pela gente gostar de pet, vai achar que a gente é petista, né? Faz de pet. Petista. Aqui o menino até comentou aqui, ó, os asiáticos discordam, o Mister, né? Os asiáticos discordam, Vitor. Olha, tudo bem. Beleza, eu vou só fazer uma colocação seguinte. Os asiáticos, eles não possuem essa documentação histórica que a gente possui. Eles não veem como produtiva essa união. Então eles nunca criaram uma relação. Eles não criaram a história, essa conectividade. Embora eu acredite que também eles passaram pela mesma situação que nós, porém deve ter outra forma de trazer essa narrativa, trazer essa história, né? Mas o ponto é que aqui no Ocidente
Isso é um dado, isso é um fato, não à toa que a causa animal ela cresce e cresce com esse fundamento, e esse fundamento é real. Né? Pra gente aqui, enquanto fato histórico, enquanto fato psíquico, sim. Esse é o ponto. Não, você vê aquela ideologia anarcocapitalista, né? O cara chega e fala assim, não, se você mata um animal, né, você está cometendo um crime contra o dono do animal. Mas se o animal não tem dono, locutor, né? E você mata o animal, tortura o animal, faz o que quiser com o animal, você não está fazendo nada, porque o animal é uma coisa, né? Nossa, cara, ô, bicho, se eu vejo, cara, se eu vejo, eu viro é uma fábrica de psicopatas, capeta, né, cara. meu? Ou seja, se eu tenho um animal, né, eu só não vou fazer mal a ele, por quê? Porque o animal tem dono, mas se ele não tiver dono, né, se for aquele animal da comunidade, né, aí você pode chutar. Eu já vi gente chutar cachorro, já vi gente fazer crueldade com animal, já vi. Nossa, né? velho, eu fico Já vi puto, gente pegar animal pela espada, mulher grávida, né, e jogar ela pro ninho do trem. Eu já vi gente dando veneno pros filhotes de animal, várias vezes. Inclusive eu já tive um problema que eu quase morri, né? Um colombiano quase me arrumou um problema comigo por causa disso. Um cara tinha dado veneno pros filhotes de uma gatinha, né? Eu fui brigar com ele, o cara foi lá e apontou uma faca pra mim, entendeu? Eu quase me fudi por causa disso aí, mas não me arrependo não, cara, né? O mundo é muito mal, né, cara? É complicado, cara. Eu fico achando assim que quando... eu lembro de alguns personagens de anime que eu já assisti, um deles você vai lembrar, né? Tem no Yu Yu Hakusho, que é o Sakio. Ele no início, ele era um personagem que também gostava de tirar víscera de animal, era totalmente surtado, e com o passar do tempo ele ficou cada vez mais... Claro que de uma forma, assim, metafórica, né? Porque ele levou o início, um nível, assim, para os chamados yokais, né? Que seriam os demônios lá do mundo das trevas. Mas eu fico com um certo receio de que as pessoas que podem naturalizar esse tipo de ideia, isso pode levar a níveis, assim, sem noções. Assim. É o principal traço de passado. psicofobia. É o principal traço de psicofobia. Crueldade com o animal. A pessoa que é psicopata, ela não sente empatia por animal. Depois não sente empatia com o ser humano também. Então o que a gente está fabricando é uma fábrica de psicopatas. Só isso. Eu até entendo, por exemplo, um dono de uma churrascaria, de um restaurante, né, que nem todo mundo gosta, né? E aí eles tocarem os cachorrinhos, show, bater o pé no chão e tal, e aí tocar o cachorro. Por mais que eu não vou gostar daquela cena, mas eu até entendo por causa que tem toda uma questão de mercado, e eu respeito isso aí, essas relações de mercado eu respeito bastante. Mas, brother, até pra saber tocar o cachorro tem que ter uma certa ética, cara. Porque se você chegar e chutar e bater, agredir o animal, aí, mano, aí eu fico puto. Eu fico puto e, por exemplo, se eu sou cliente daquela casa, a minha clientela ele perdeu. Tocar o cachorro, vai. Agora bater nele na crueldade, dar nele um chute, sabe? Eu já vi um cara dando uma trivela num cachorro uma vez, cara, que eu cheguei, levantei da mesa e falei assim, ó, velho, agora faz isso comigo. Faz isso comigo, vamos ver se você é homem. Faz isso comigo aqui, ó, com o cachorro em defesa você consegue, né? Quando eu levantei, que eu mostrei meus humildes 1,90 m pra eles, aí, ó o Brenlet aí, olha aí, é a graça da vida aí O cão voador. O grande, o mito, a lenda. Já tem gente chipando o Brenlet com o Diná já, né? Você tá sabendo, né, Knut? Ele é muito bonitinho. Já imaginou, ô locutor, se alguém tortura o Brenlet? Se alguém mata o Brenlet? Coitado do Brennet, eu jamais... Eu coloco o cara numa máquina de moer carne, mano. Então, amigo, vamos zelar pela vida. Os justos zelam pela vida dos seus animais, tá na Bíblia, né? Essa parte eles não leem, né? Essa parte os filhos da puta não leem, né? Os justos zelam pela vida dos seus animais, né? Então sejamos bons, sejamos humanos, sejamos cristãos com os animais e com as crianças, os seres humanos também, né? Aliás, quem não define nem direitos humanos, né? É natural que eles não defendam também direitos animais, né? Que loucura é essa, né? Mas enfim, aconteceu alguns eventos aí que a gente não vai passar batido. Você viu lá, o cara lá, o Brasil virou agora eugenia mesmo, né? O cara descobriu, eu falei merda, eu peço desculpas aqui, eu falei merda mesmo. Eu falei que o caso lá do cara morto pelos policiais rodoviários federais, ele seria um possível bandido, não. Depois a gente ficou sabendo que os policiais mataram o cara por pura crueldade mesmo, né? Ainda se fosse bandido, o que eles fizeram seria errado. Ainda se fosse um bandido pior tipo.
Não, eles não poderiam executar o cara daquela forma. Tá? Porque aquele ali foi tortura. Aquele ali foi sessão de tortura a céu aberto. E depois apareceu um cara da Alphacom, professor da Alphacom, ensinando, né? Alphacom que é o curso que fez campanha pro mandatário, né? Ensinando as crianças a torturarem, né? O cara falando, inclusive, ai, tortura! O cara fala assim, né? E, enfim, esse curso, eu não sei como é que esse curso está aberto. Com todo respeito, né? Enquanto esse curso estiver ensinando, né? Em tom jocoso as pessoas a torturarem, isso vai acontecer. Infelizmente, mais tarde eu vim a saber, né? Que não foi um caso isolado, né? Esse é um procedimento que é feito todos os dias aqui no Brasil, tentar criar uma câmara de gás no carro, né? Isso é feito muitas vezes, né? Infelizmente não foi um caso isolado. Inclusive eles estavam fazendo aquilo ali porque já tinham feito várias e várias vezes, né? O problema ali foi o seguinte: o cara é esquizofrênico, ele estava andando com uma moto sem capacete, ou seja, pro rico, o rico pode fazer o que for. O senhor, não sei o que, tal. O pobre preto, coitado, né? Tá andando sem capacete, já foi físico truculento. O cara não entendeu. O cara tava trabalhando, porra. O cara tava trabalhando. Imagina, um preto, pobre brasileiro, esquizofrênico. Ele tem que trabalhar. O cara aposentado. Ele tem que complementar a renda pra não morrer de fome, né? Porque no Brasil a gente sabe como é que tá, né? O cara tem um filho. O cara deixou um filho órfão. Porra! Uma criança virou órfão por causa dessa porra, né? E tipo assim... E aí chega lá, o mandatário foi lá e deu parabéns lá pra operação que matou inocente, né? Agora, para esse caso aí, ele... não sei o que. Tem que ver o lado policial também, né? Ou seja, e aí, cara, os caras vão lá, cometem essa tortura, né? O cara já tava amarrado, não precisava fazer aquilo, né? Os caras vão lá, torturam um cara a céu aberto, na certeza da impunidade, né? Nada vai acontecer, vai continuar. E a gente sabe, né? Infelizmente, né? A gente descobriu que isso é uma coisa que sempre acontecia. Como você vê, o Brasil é pior mesmo do que a gente imaginava. Né? É o contraponto da questão, às vezes, questionar um pouco os atos da polícia soa para as pessoas que, assim, defendem com unhas e dentes a instituição polícia militar, a forma, né? Como se fosse uma pessoa que fosse totalmente, sei lá, literalmente esquerdista ou coisa assim. Não, a gente tem que mensurar assim até que ponto, né, a autoridade está sendo bem executada para a defesa da população, entendeu? Você não pode fazer isso baseando em alguns indícios e tal. Você tem que ter claras provas ali que o cara tá fazendo algum tipo de besteira, ou tá com má intenção ali, dependendo do que ele estiver portando. Né? Agora, para chegar ao nível de ser descabido e colocar numa cama, eu não sei. Será que você fazer esse tipo de coisa... E se fosse com você, né? Poderia ser qualquer pessoa aqui, talvez, não sei. Não, mas se o cara quisesse... aquela questão dos direitos humanos, né, cara? As pessoas esqueceram que existe direitos humanos. As pessoas advogaram abertamente no Brasil, cara. Direito humano é coisa de comunista. Porra, não, direito humano é coisa de humano, né? É direito humano. Não, o cara que ele não recebeu uma sentença não pode ser sentenciado, ainda mais à morte. Um cidadão de bem, um trabalhador, por mais que esteja cometendo uma infração de trânsito, né? Não pode... a gente coloca aqui o exemplo lá que já o pessoal tem comentado bastante, principalmente o pessoal da galera que circunda aqui. Pô, na hora que o cara é falsamente acusado de estupro, o cara faz ali e de forma certa, tá? Não estou falando como errado não, de reclamar da questão de não foi falsamente acusado, já bota preso, já ferra o cara toda a vida e dane-se, não faz nem a mensura dos fatos. O cara reclama, por que na questão de algum tipo de problema que o cara possa estar oferecendo ali, já tem que chegar lá e também tem que matar, entendeu? É complicado, cara. As pessoas não olham esse perigo. O mandatário já usou várias vezes moto sem capacete. Ele nunca apareceu ninguém, né? Pra dar um esculacho nele, né? Infelizmente, né? Né? Não, ou seja, dão por várias coisas, né? O mandatário pode andar sem capacete, mas se o preto pobre andar sem capacete, o cara vai lá, enfia a porrada e mata o torturam, porra. O cara fala a palavra tortura, o professor lá da Tacom fala a palavra tortura. É tortura, né? É isso que está sendo legitimado, é isso que está sendo justificado. É a tortura, né? Tortura, né? Um cidadão de bem, cara, né? Começa com o cidadão mal, né?
É por isso, cara, que tem coisas que você não pode dar vazão. Os caras começam praticando mal com o malvado. Um dia vai chegar em você, cara, né? Um dia vai... Por isso tem coisas que não podem ser habilitadas para o Estado fazer. Toda uma delas. Vitor, como é que você vê essa situação? Moleque, cara, é assustador, muito assustador, porque, sei lá, cara, no meu tempo, a polícia quando queria dar um sacode, seja lá, maluquinho, primário, ou até mesmo um sujeito com transtorno mental, levava para um mato, levava para um matagal ali, para uma quebrada, e ali que fazia o show, né? Era um trem que eles faziam com um certo decor, com um certo pudor, né? Agora o cara tinha vergonha. Agora, porra, você faz aquilo ali no meio da galera, em praça pública, velho, com aquela estética, eu sinceramente... Eu tô respirando, eu tô morrendo. O cara gritando, porra, né? E, amigo, qual é o grande problema, cara? Ele gritava, amigos, né? E dava pra escutar, cara. Os caras torturando ele, falando assim, socorro, socorro. O trabalhador gritando socorro, eu não tô respirando, eu tô morrendo sufocado, né? Porra, tipo assim, é muito triste ver uma mãe ficar... Tinha a porra de uma algema ali, não? O policial não, tem algema? Já estava amarrado. Porra, então pronto, já estava imobilizado, só colocar dentro do porta-mala, fim de papo. Imagina isso, um cara que é cristão como eu, né? Escutar um cara morrendo gritando socorro, né, cara? E a única coisa que eu posso dizer pro Genivaldo é o seguinte, cara, desculpa, a gente chegou tarde demais, entendeu? Seus gritos, mas você foi escutado, tá? Você foi escutado, seus gritos de socorro não vão ficar, né, sem serem ouvidos, né? Infelizmente, né? E aí, amigo, já aconteceu um episódio aí, né? Infelizmente, o Genivaldo é só mais um, né? Isso aí porque não tem estudante de licitude. Mas se for aprovado o estudante de licitude, pro policial ter a certeza, o Mandatela defende isso, né? O policial tem a certeza que pode matar, que não vai dar nada pra ele, né? Sim, né? Aí o crescimento vegetativo do Brasil vai despencar. Não, ou seja, a gente vive um ambiente demoníaco, cara. Olha só o que a gente tá discutindo, cara. Brasil na merda, né? Brasil, eu fui ver uma lista de países com inflação, né? Brasil liderando. Isso é uma notícia ruim, cara, né? Tem gente que fala que nós somos malucos. Cara, a gente tá falando da realidade aqui, cara. Entendeu? Vocês que vivem na fantasia. Então aconteceu um episódio. Peraí, só pra encerrar, tem uma metáfora muito boa que é o seguinte, cara. Que é o seguinte, quando a gente está preso, né, pensa que você está, digamos, na vida carcerária, você está preso, atrás das grades. Qual que é a única coisa que você vai pensar aqui noite? Em sair fora daquele lugar. Você vai pensar na liberdade. Você vai ficar, enquanto você estiver preso ali, enjaulado, você só vai pensar na liberdade. É isso que é o que acontece com o brasileiro, cara. Nós estamos presos numa política realmente hostil, realmente assassina e diabólica, entendeu? Então quando a gente fala, vocês estão falando muito de política e tal, mas meu amigo, você parou para pensar o que está vindo por aí? Que existe uma possibilidade grande desse estilo de Brasil, esse ensaio pavoroso de Brasil pode ser consagrado, se perpetuar. Porra, a gente tem que ficar falando disso mesmo, que eu quero ser livre, mano, eu quero ter a minha liberdade garantida. Imagina se o Australopithecus for reeleito e a polícia já podendo fazer tortura em praça pública. Eu, que sou um dissidente ávido e visado aqui no meu município. Entendeu? Então, assim, cara, eu tenho totalmente dentro do meu direito de ficar falando sobre isso. Eu tô dentro dessa prisão imaginária aí, que é o nosso Brasil e a nossa política brasileira, e eu quero fugir disso. Eu quero ser livre. O Brasil virou um hospício a céu aberto, locutor. E que entregar a chave do hospício pros malucos. Nós somos lá que presos junto com eles, né? Agora, o Lucas Rodrigues falou o seguinte: Tarcísio defende tirar a câmera dos policiais. Óbvio, né? Pra gente poder ver casos, a gente não poder ver esses casos, né? A preocupação do Tarcísio, né? É tirar a câmera da roupa dos policiais. Foi uma medida que todo mundo, né? Falou que foi exemplar, que diminuiu o número de mortes, inclusive de policiais, né? Mas como foi do ditadora, né? Ele precisa, né? Defender o policial tirando é uma loucura, porra. Tipo assim, o Brasil tá ficando doente mesmo. Enfim, a gente falou do Paulo Cogos, né? É um país de Paulo Cogos, doutor. É um país de Paulo Cogos. Exatamente, vai ter que ficar dando balinha pra todo mundo. Dá uma balinha pra ele. Dá um sucinho pra ele.
Né? Mas enfim, vamos falar de religião, que eu gosto, né? Então, eu não sei se você conhece o pastor Caio Fábio, o locutor. Conheço. Foi meu pastor em Brasília, né? Eu conheço o Caio Fábio desde que eu nasci, sabe? Só para explicar, o Caio Fábio ele foi presidente da EVB, né? A Associação Evangélica Brasileira, que durante os anos 90 arregimentava 70% dos evangélicos. Isso pode parecer pouco, né? Mas, dadas as circunstâncias de que os evangélicos são tão sectários e tão desunidos, uma agremiação que consegue 70% dos evangélicos, cara, é muita coisa. Ele era muito respeitado pela academia, ele dava palestra, não como hoje, né? Que os evangélicos, né, tem que marcar território na academia. Não, ele era convidado mesmo, tem que dar uma palestra. O cara, além de pastor, ele era psicólogo, né? Então você vê realmente que o cara tem algum conhecimento humano, de fato, sabe? Não é uma coisa panfletária, né? E aí acontece, ele também é filho de uma das famílias mais ricas do Amazonas, né? Que ajudou ele a ter uma carreira meteórica, né? Na questão da religião, né? E aí ele teve um grande sucesso, até um ano que ele teve um problema, que ele teve um caso com uma mulher, né? Ele mesmo expôs o adultério dele, tá? Foi algo honrado, né? Ele mesmo expôs o adultério dele, né? E ele também se envolveu lá com o negócio do dossiê Caimã, que na verdade não tinha nada a ver. Eu, com todo respeito, né? Eu acredito que ele tem alguma coisa a ver, sim, tá? Pra quem não sabe, né? O Caio Fábio ele era muito amigo do Lula, né? Porque ele tinha batizado o governador do Rio, o Antônio Garotinho, que era da igreja dele, tanto o governador quanto a vice, a Benedita Silva, né? E aí ele convenceu a Benedita a ser vice do Garotinho, porque o Garotinho pediu, os dois eram da igreja, né? E aí, ou seja, o Caio Fábio montou a chave para o governador do Rio, era o poder que você queria, né? E aí, mais tarde, o Garotinho pediu para que ele apoiasse o Lula, apoiou, depois o Lula saiu ele, aí deu todo o problema. Mas o que eu acho mais interessante no Caio Fábio, né, foi um projeto que ele fez chamado Fábrica de Esperança, sabe? Que ele fez nos anos 90 aqui. Ele pegava o favelado, a Fábrica de Esperança, pegava o favelado, dava comida pro favelado, ensinava o favelado a ter uma profissão, depois entregava, tinha um parceiro com a empresa que ia contratar o favelado, né, ou seja, fazia exatamente o processo que devia ser feito, né, mostrando aqui, olha só, tem aqui um case de sucesso, de inserção do pobre, né, inserção, a Fábrica de Esperança. Aí perguntando pro Caio, né, por que não é feito mais, né, porque depois que ele se descredibilizou, né, nunca mais ninguém deu dinheiro para ele, e os outros pastores só querem gastar dinheiro com jatinho, né. Mas assim, a Fábrica de Esperança, vocês não estavam vivos na época, aconteceu lá em Acari, né? Revolucionou milhares de vidas, ensinava nos anos 90 informática para as pessoas, incluía o pobre, né? O preto pobre, né? No mercado de trabalho, né? Era um projeto que, tipo assim, não tinha nenhum político no Rio de Janeiro que para não ser eleito tinha que ir naquela porra daquela Fábrica de Esperança. É um projeto assim revolucionário, infelizmente acabou. Mas tipo, privada de um grupo religioso, né? Que conseguiu mudar a vida de várias pessoas, né? Então, infelizmente, depois que o Caio Fábio foi destruído, né? Acabou a Fábrica de Esperança, né? Mas mostrou, né? Deu uma iniciativa, tal como o Projeto Canaã lá no Nordeste, que mostra lá que é possível, né? O problema do Brasil é vontade, né? Basta você ter um mínimo de vontade estatal. Se você vê uma iniciativa privada, resolve o problema que o Estado não consegue, né? Você vê que o problema do Brasil é falta de vontade, né? Mas aí acontece, o Caio Fábio ele caiu, né? Ele se desgraçou, hoje ele vive nos escombros do que um dia ele já foi, nunca mais. E ele mudou também, né? Quem acompanha ele antes da queda, para depois da queda, você vê que ele foi ficando cínico, ele perdeu aquela paciência que ele tinha com o público evangélico, né? Ele se voltou como se fosse o inimigo da igreja, da religião institucionalizada, né? Começou a virar um ostrozinho, sabe? Um cara meio, assim, você vê o visual do Caio, parece mais um guru do que um pastor, né? Mas o discurso do Caio é muito bom, tá? E eu posso falar. Eu tive a oportunidade de conversar com o Caio, né? E eu posso falar, tipo assim, não é a pessoa mais amável do mundo, tá? Ele tem que falar com muita gente, mas muita gente mesmo, com problemas cabeludos. Se você sente que ele já absorveu aquilo, sabe? Você fala uma coisa pra ele já fala assim, ele já tenta chegar lá no final, sabe? Não, o seu problema é esse, né? Então, assim, já vê que ele perdeu um pouco daquela paciência, tentando conversar com gente. E ele também tem um grande conhecimento da alma humana, né? Isso eu acho interessante. E ele, se não me engano, ele consulta, se não me engano, 5, 6 pessoas por dia, né? Só pra você ter uma ideia, né, o nível do Caio Fábio. Teve uma vez que ele foi consultar uma pessoa, e a pessoa tinha tantos problemas psicológicos, né? Que ele chegou pra você, quer saber, porra, parar essa merda, vou te adotar como filha. Ele adotou uma pessoa, né?
que tinha 40 anos lá de idade, né? Adotou como filha. Por quê? Pessoa completamente variada, né? E ele resgata, né? Quando eu estive lá, eu pude presenciar isso, né? Na igreja do Caio, né? O perfil das pessoas que frequentam o Caio Fábio é um perfil completamente diferente dos evangélicos, entendeu? É um perfil classe AAA, né? De pessoas com a cabeça ultra aberta, ou é o tipo de pessoa que foi destruída pelo ambiente religioso. E muitas pessoas têm saem da igreja evangélica completamente destruídas, sugadas, né? Extorquidas, né? Machucadas, né? Julgadas, e aí vão se resgatar para tratar a cabeça delas lá na igreja do Caio Fábio, né? E aí acontece, o Cleiton, pelo amor de Deus, o Cleiton, ele falou exatamente o que aconteceu. O Caio Fábio cansou de lidar com o que um evangélico. Exatamente isso. E uma vez ele veio falando que antigamente ele tinha paciência porque ele achava que o problema do evangélico era ignorância, né? Mas não, você vê que o evangélico ele tem essa coisa de preferir a burrice sempre, entendeu? E ele, como um cara inteligente, ele ainda não, mas eu vou ensinar um conhecimento para que eles melhorem. Mas não tem como melhorar, não tem, né? Aí eu falo assim, quem não gosta do Caio Fábio é o tal do blusão. O Caio Fábio tentou, já foi uma parada burra do Caio, né? Eu vi o Caio Fábio cometer vários erros. O blusão foi um deles, né? O Caio Fábio quis pagar os dentes do blusão. Mas se você pagar os dentes do blusão, e o blusão virar, como que o blusão vai sobreviver? O cara acho que o cara não entendeu, né? O cara não entendeu. O cara é o Brenlet, né? Ele jogou inteligência lá. É óbvio, qual a única coisa que o blusão tem? É o bizarro, é comer lixo, comer cocô, mastigar rato, entendeu? É isso que o blusão, assim que o blusão existe. Porque não tem outro conteúdo ali no blusão, com todo respeito, né? É crueldade com os animais lá, né? Aí o cara quis ajudar, pagar lá os dentes do blusão. O blusão começou a inventar problema, não sei o que e tal. No segundo dia, o cara falou, pode ir embora. O cara deu 8 mil reais pra ele começar a acesso dos dentes. Ele nem quis. Depois o Marcos lá que tentou ajudar também o blusão também não quis. Ou seja, o blusão quer ficar daquele jeito. E o cara foi burro por não ter entendido isso, né? Eu vi também o cara fazer várias merdas depois. Tem uma vez que o cara foi lá falando que queria se matar pro Caio. O cara foi lá e pegou um pedaço da carta e começou a dar risada lá, porque o cara fala do problema sexual dele, entendeu? Depois o cara pediu perdão. Tem uma coisa que o cara faz que vocês já pararam, né? Eu sou um cara que eu não tenho vergonha de pedir desculpas quando eu tô errado, doutor. Você já reparou, né? O Caio é assim. Quando ele repara que ele machucou alguém, que ele tá errado, ele pede desculpa mesmo, né? E aí, vamos lá, vamos falar do episódio lá do Daniel Mastal, tá? Isso tem que ter muito cuidado aqui, porque é um tema delicado, né? Você sabe o que é Daniel Mastal, o locutor? Não, Mastral não me recordo. Você sabe o que é Daniel Mastal, o Victor? Sabe quem é? Eu conheço ele, eu já vi um episódio do A Deriva do Arthur Petri com ele. Mas nunca explorei ele tanto. É um cara que gosta de teoria da conspiração, né? Sobre essa questão religiosa, né? Tem muita coisa a ver com isso e tal, mas nunca fui muito a fundo nele. Mas enfim. Deixa eu explicar pra vocês quem é Daniel Mastal. Daniel Mastal ficou famoso em 2010, porque ele escreveu um livro chamado O Filho do Fogo, no qual ele relata, né? Relata que ter feito parte de um grupo satanista chamado A Irmandade, né? Que é um grupo que governaria o Brasil pela sombra, né? Tipo uma maçonaria secreta, né? E ele falava que ele fazia vários rituais de magia negra, né? E conta uma história bastante difícil. E o pessoal falou que era filho do Temer, né? Porque no livro O Filho do Fogo, ele falava que ele era filho biológico de um político, né? E aí o pessoal usou a parada do... Cara, olha só, 2010, pessoas usaram esse livro, né? Como propaganda política contra o PT. Olha só. Aí voltando aqui a falar de política, né? O motivo pelo qual fez o Daniel Mastal famoso foi que queriam fazer campanha contra o PT, então queriam chamar o Temer de satanista para tentar destruir a reputação de uma entre os evangélicos. E o Daniel Mastal, o que ele é? Ele é um profissional do testemunho. Ele vai de igreja em igreja contando o testemunho dele, né? E agora ele virou, e não é de igreja em igreja, agora é de podcast em podcast, contando lá as histórias dele, do envolvimento dele com o satanismo, né? Cara, olha só, igreja evangélica é um negócio de louco comigo, porque o cara fala assim, não, porque eu matei, eu cheirei, eu roubei, eu vi um monte de crueldade, né? Fica 90 minutos falando disso. Aí o cara fala, olha assim, tem Jesus, aleluia. O cara só fala merda, né? Assim, só fica falando um monte de coisa, aí fala, meu testemunho, aí fica o pessoal, aleluia. Cara, fala as coisas boas que você fez, né? Parece que a consciência que ele tem do seu passado, ali dentro daquela igrejinha dos bancos de plástico, é como se fosse uma espécie de indulgência plenária, né? Acabou, agora aqui eu passei no véu do esquecimento aqui, já era. Agora eu estou livre dos meus pecados, absolvido de tudo.
mas fica espetacularizando com eles, né? Isso que eu acho interessante. Sim, mas o ponto é o seguinte, o livro Filho do Fogo, caso vocês leiam, né? Tem até erros de concordância no livro, tá? Mas é uma coisa muito difícil de acreditar, cara. Ele fala um negócio de satanismo bravo ali, entendeu? E uma história completamente espetacular, tá? Eu vou falar, é uma história muito difícil. Eu não vou querer chamar o cara de charlatão, até porque é uma pessoa boa. Eu tive muito contato com o Daniel Mastal. Não contato de conversar, eu só conheço o Caio Fábio. Mas eu sigo o Daniel Mastal há muitos anos, mais de 10 anos, né? Desse episódio. Eu sigo ele, segui ele no Snapchat, vi a rotina dele, da época que ele era casado, que ele tinha filho, né? E aí, ele parece uma pessoa boa, de boa índole, né? Mas a história que ele conta é uma história inacreditável, entendeu? Você tem que fazer muita força para acreditar na história do... Então não vou aqui julgar a história do Daniel Mastal, o negócio de envolvimento dele com o satanismo, né? Uma história... Mas não parece verdade, entende? Não vou julgar. É aquele negócio, pra uma pessoa que é cética, cara, pô, que história maluca, né? E o cara vai de um lugar pro outro, né? Contando essa história e ficando famoso, né? E aí ele começou a adentrar nesse meio aí, satanismo, falando de satanismo. E aí entra naquele negócio de guerra espiritual, né? Tem uma pastora chamada Neuza Itioca, né? Que ela começou com essa porra, né? Igreja é lugar pra quê? Você falar de Deus, né? Mas ela começou falando, não, vamos falar do diabo também, demonologia. Aí os caras começam a abrir cultos evangélicos, fazer cursos evangélicos para tentar entender o demônio, né? Para lutar contra, entender o inimigo, Sun Tzu, né? Aí o cara faz o seguinte, aulas de demonologia, vamos dizer, coisa de satanismo bravo mesmo, demonologia, né? Negócio de, eu não vou nem falar o nome aqui, entendeu? Na igreja, porra. Como que se edifica alguém, cara, né? E enfim, esse negócio de guerra espiritual, e ele seguia uma influência dessa Neuza Itioca, né? E aí ele começou a ganhar prevalência no meio evangélico, mas nem foi nesse sentido. Ninguém fala em Daniel Mastal para dar palavra de fé. E ele é um cara bom, hein? Deixa eu te contar, cara. Eu vou te falar. Uma parte da minha conversão, cara, foi por causa do Daniel Mastal. Uma vez eu vi um vídeo dele que eu me quebrantei tão... Olha só, eu acho ele um maluco, tá? Mas uma vez o Espírito Santo de Deus usou esse cara, né? Eu achando ele maluco, pra ele mudar algo em mim, cara. Me fez refletir. A palavra de Deus é um negócio fodido, cara, né? Eu vi um negócio de um vídeo desse cara, do Daniel Mastal, que tipo assim, se vocês estão conversando com o Knut hoje, é por causa desse dia, entendeu? Ele chegou, fez um testemunho que abriu meu coração, me fez, desde aquele dia eu me tornei outra pessoa, graças a Deus pelo Daniel Mastal. Olha só, todo mundo sabe que eu tinha uma certa influência, né, do Caio Fábio, né? Mas eu também tenho influência do Daniel Mastal. Os dois participaram da minha vida, ajudaram a momentos difíceis, né? E olha só, mas o caso de Daniel Mastal é interessante porque é um cara que eu acho maluco, né? Mas mesmo assim, no momento da dificuldade, eu assisti um vídeo dele e mudou a minha percepção sobre vários temas, né? Abriu minha cabeça pro bem, né? Então eu sou grato pela vida do Daniel Mastal. Foi muito edificante na minha vida. Ninguém lembrava disso. Aqui pra falar mal dele, eu acabei lembrando, né? Que uma vez eu tava vendo um vídeo dele e achei ele um cara realmente cristão. Então, você vê como é uma coisa maluca, é uma coisa complicada, Lucas? Ao mesmo tempo que eu acho a história dele uma maluquice, eu não posso negar que ele tem o quê do evangelho, da bondade, né? Então, é meio complicado falar disso, né? Mas, enfim, o Daniel Mastal, ele começou a ganhar ênfase nesse meio evangélico por causa dessa questão do Filho do Fogo, desse livro. Depois fez uma trilogia de livros, agora já tá em vários livros só falando da época lá dele, do satanismo, né? Lá da fanfic, né? Gospel dele, né? O pessoal adora. E aí, mas Deus vence no final. Aleluia, né? E aí acontece, ele começou a ser convidado para esses podcasts, no qual ele foi falando lá de teoria da conspiração. Vejam os podcasts deles antigos, né? Para vocês verem as previsões que ele faz, para vocês verem se cumpriu. E aí vocês pacificam o tema, entendeu? Mas vejam as coisas que ele falou lá atrás, né? Não, o governo do anticristo, não sei o que, tal, né? E aí quando você vê as coisas mais antigas, você vê o track record da pessoa, né? E aí você... Tem uma vez um cara falou aqui, um cara falou pra mim, Knut, eu odeio você, ele fala, eu odeio você, eu discordo de tudo que você fala, né? Mas eu só continuo te escutando porque você tem um hábito, realmente quando você fala algo acontece, né? Você já reparou isso, locutor? Nós temos um track record bom, né? Os acertos futebolísticos, os acertos políticos, funciona, né? Os poderes não, no futebol não, mas na política realmente eu sou a rei da W até hoje. Mas enfim, aconteceu o seguinte, né? Um determinado dia, eu estava vivendo nessa época, o Caio Fábio recebeu uma carta de alguém que estava lá falando assim, que eu me envolvi com esse lance do Daniel Mastal e fez muito mal pra mim. E aí o Caio Fábio começou a falar mal fala mal dos outros, né?
Aí começou a falar mal do Daniel Mastal, falando que o Daniel Mastal só falava de diabo, não sei o quê. E o Daniel Mastal num ato de grandeza, e aí a gente tem que reconhecer a grandeza. O Caio Fábio falando mal dele, o Daniel Mastal fez um vídeo tipo assim, pastor reverendo Caio, eu acompanho você há anos, eu admiro você, não sei o que e tal. Acho que houve um problema de comunicação, não sei o que e tal. E aí o Caio Fábio, mesmo sabendo que o Caio é maluco, né? Ele viu ali uma pureza, entendeu? Eu entendo o Caio, entendeu? E ele chegou, o Caio Fábio foi lá e escreveu no mesmo dia. Gente, desculpe o que eu escrevi, que eu falei do Daniel Mastal. Foi um erro, foi num momento, não sei o quê. Mas eu vou. E eles começaram a abrir um diálogo depois daquele episódio. Eu achei bonito, né? Porque apesar do cara ter umas ideias meio malucas, birutas, né? O Caio Fábio identificou a bondade dele, que de fato ele tem traços de bondade, muito evidentes, cristãos mesmo. Eu identifico no Daniel Mastal traços de cristianismo, entendeu? Não é bondade comum, não, é cristianismo mesmo. Por isso que é complicado pra mim falar, porque tá misturada a loucura, né, com isso, né? Mas enfim, aconteceu um episódio, não sei se você sabe, o filho do Caio Fábio se matou. Não é que ele se matou, né? Ele foi fazer... não vou explicar como aconteceu, mas ele foi atropelado e morreu em 2002, né? E aí, o Caio tem nessa mácula dele ter tido um filho que morreu, né? E aí, o filho do Daniel Mastal veio a cometer um suicídio de forma muito bizarra, né? Emulando, no dia da Saturnália, que é um dia de ritual diabólico, né? Ou seja, o cara fala todo diabo, o filho dele faz uma série de signos como se estivesse sacrificando a própria vida, né? Não vou nem falar como o cara morreu, foi uma forma trágica, coisa bizarra, né? Enfim. E aí o Caio Fábio, ele vendo que o filho do cara morreu, ele que tinha essa experiência do filho dele ter morrido, ele se aproximou do Daniel Mastal, ajudou o Daniel Mastal. O próprio Daniel Mastal fez um podcast do Petit e falou assim: fui muito ajudado pelo Caio Fábio, né? E a hora que eu ligava para ele, ele me atendia, me ajudou a passar por esse momento, né? E aí, o que acontece? E eles foram criando um vínculo, né? E aí, olha só, eu conheço o Caio, tá? O que eu acho que o Caio sentiu, só que ele não pode falar. E olha só, acontece. Logo depois de que aconteceu a morte do filho, a mulher do Daniel Mastal também morreu. E aí o Caio falou que ia ter se matado com remédios, né? E é possível que a pessoa que perdeu um filho de forma trágica tome remédio, não pode, aí pertença e morra, né? Mas assim, o Caio Fábio falou coisas indevidas, né, em relação ao Daniel Mastal. E aí o que o Caio deve ter identificado? Principalmente depois da morte da mulher do cara, né? Cara, tem um problema na associação. Esse negócio de demônio, entendeu? Ficar mexendo com esse negócio de demônio, sai daí, cara. Você não viu a merda que tá dando? Ficar mexendo com esse negócio de demônio? E o Caio Fábio falou assim, cara, para com essa porra. Só que ele não deve ter sido muito direto, porque é o ganha-pão do cara, né? É o ganha-pão dele, né? Então ele falou assim, não, por que você não faz um ano sabático, assim? Dá uma parada. Você não tá vendo que seu filho já morreu com o negócio, agora sua mulher morreu. O problema, se fosse o problema fosse individual, só teria morrido um, mas você vê que tem uma coisa pesada ali, entendeu? Fora que tem outras pessoas ali que também reclamam ali desse ambiente. Que quando você começa a mexer no negócio de demônio, amigo, né? Não vem coisa boa. Não vem coisa boa. E aí aconteceu um episódio, né? Que engraçado, que eu ouvi o vídeo do Daniel Mastal primeiro, né? Então dá a entender realmente que o Caio Fábio tá errado. E se vocês verem, vocês também vão ter essa impressão. Eu só tenho a minha opinião porque eu conheço o Caio, né? Mas assim, perguntava pro Caio Fábio se ele era amigo do Daniel Mastal. Aí o Caio Fábio super irritado falou assim, não sou amigo do Daniel Mastal. Não sou amigo do Daniel Mastal. Assim, rompante, assim. Tudo bem, a gente fez live aqui, eu ajudei ele, mas ele não cumpriu os meus conselhos. Então eu não sou amigo dele, né? E acabou. E o Daniel Mastal fez um vídeo em resposta ao Caio Fábio, né? Falando, se defendendo do Caio, né? Se defendendo, né? E de forma bastante amorosa, né? Mas ele fala assim que, Caio, mas você é hipócrita, porque quando o seu filho morreu, você se afundou no trabalho, né? E eu também me afundei no trabalho. Então você está criando uma coisa. Só que o problema é o seguinte, o que o Caio fazia não tinha nada a ver com o demônio. Então, ok. O que o Caio identificou aqui, o meio no qual o Daniel Machado estava inserido, né? Era o meio tóxico, entende? Não é o fato de trabalhar ou não, e sim o meio dele. E aí, o que o Caio aconteceu, o Fábio, ele sentiu um sentimento humano pelo Daniel, vontade de ajudar, só aquele negócio. Ele viu no final que o cara não estava disposto a mudar. Não estava disposto. Até porque o Daniel Machado recebe muito incentivo para continuar sendo aquilo que ele é. Continuar falando da conspiração, de demônio, de anticristo. É um negócio muito pesado, né? E aí o Caio Fábio foi lá e entregou os pontos. E eu entendo, cara. Eu entendo. E aí eu acho interessante, né, que nos comentários do vídeo do Caio Fábio, né,
todo mundo fala assim, cara, eu amo você, mas não tem como ficar do teu lado. O Daniel Mastral é um cara usado. Você pode falar o público do Caio Fábio ficou do lado do Daniel Mastral, né? Que é o cara que fala lá do Filho do Fogo, umas historinhas da carochinha, né? E aí, cara, eu me lembro uma vez, eu tava vendo um vídeo do Caio Fábio tá ficando velho, né? Ele tá perdendo noção, sabe? Eu tava vendo, perguntaram pro Caio Fábio o que ele achava do Rodrigo Silva, né? Aí o Rodrigo Silva, faz uma live com o Rodrigo Silva, ele é tão bonzinho. Eu falei assim, Rodrigo Silva? Não tem interesse nenhum nesse filho da puta, entendeu? Ele chegou assim, né? E aí o público, só que o Rodrigo Silva é amado, né? Porque o Rodrigo Silva é super educado, super, defende a fé, né? E aí eu lembrei, cara, uma vez eu tava vendo um vídeo de um pesquisador, um PhD foda aqui no Brasil, né? Em arqueologia, e aí ele tava falando assim, não citou o Rodrigo Silva nominalmente, né? Aí ele falou assim, que geralmente sempre chega um aluno, uma aluna, né? De forma muito educadinha e fala assim, professor, doutor, eu já viu esse vídeo aqui do arqueólogo e tal? Aí ele já vê que é o do Rodrigo Silva. O que o senhor acha? Aí o cara fala que ele fica constrangido, né? Porque se ele falar mal, vai parecer que é questão de ego, né? Mas, tipo assim, as teses que o Rodrigo Silva defende, né? Já foram superadas há muito tempo. E o cara continua disseminando, porque ele é um cara que é o lobista da religião, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A arqueologia já carece de fontes do fato de, por exemplo, que o povo israelense construiu as pirâmides do Egito. Não tem nenhuma fonte, não tem nenhum artefato arqueológico que mostra que houve lá 40 anos de proteção no Sinai. Não tem nenhum artefato arqueológico que defende isso. Ou o principal, né? Que os reinos de Israel e Judá eram um reino dividido, né? A divisão dos reinos, né? Isso aí não tem prova arqueológica. Muito pelo contrário. A prova arqueológica é do contrário, né? Que nunca houve um reino unido. Os reinos sempre foram divididos, entendeu? E aí o Rodrigo Silva defende essas teses, né? Que já foram superadas. Aí perguntam lá pro PhD, o que você acha do Rodrigo Silva? Óbvio que o cara vai falar. Não tem o que falar. Aí perguntaram pro cara Fábio que ele achava do Rodrigo Silva, falou assim, o Rodrigo Silva tem ligação lá com a Universal, porque ele recebe dinheiro da Universal lá pra fazer essa novela. Aí o cara Fábio odeia a Universal, né? Odeia. A coisa que ele mais odeia no mundo é a Universal. Aí perguntaram lá do Rodrigo Silva pro Caio Fábio, o Caio Fábio defenestrou o Rodrigo Silva, e o público do Caio Fábio caiu de pau no Caio Fábio, entendeu? Caiu de pau, falou, não, porque o Rodrigo Silva ele defende a verdade, defende a fé. Tá bom, né? Não vou nem entrar no mérito da vida pessoal do Rodrigo Silva lá, todo mundo tem direito de errar, né? Mas, enfim, teve esse episódio aí envolvendo o Caio Fábio e o Daniel Mastral, o Caio Fábio se fudeu, né? O Caio Fábio, que é um cara que ele defendeu, foi contra o mandatário no ano de 2018, ele perdeu 2/3 da arrecadação dele. 2/3, né? Da arrecadação dele, porque ele foi contra o mandatário, ou seja, ele pagou. Cara, é difícil pra uma pessoa ter uma mentalidade do Caio Fábio, cara. Você vai ficar sozinho, né? Os evangélicos, eles gostam de merda, né? Eles adoram merda, né? E aí, amigos, esse episódio aí mostra, mais uma vez, se eu fosse o Caio Fábio, episódio como esse mostra que o Caio Fábio, o máximo longe que ele tiver desse ambiente evangélico, o mais longe que ele vai ter da decepção, do constrangimento. Então é um público que não tem curiosidade, entendeu? É um público realmente que é melhor deixar pra lá, sabe? É por isso que eu vejo muitas vezes, o próprio Caio Fábio já falou, ele vê muitas pessoas entrando na igreja católica, eu chego e falo assim, porra, a melhor coisa que você fez, cara. Né? O importante é ter um ambiente sadio. Não, eu tô falando sério. Tô sério. Eu vejo as pessoas agora saindo da igreja evangélica, um ambiente tudo biruta, tudo da conspiração e paranoia, não sei o quê. Vá pra um ambiente sadio, onde as pessoas saibam o seu nome, saibam o dia do seu aniversário, dê um abraço em você, né? Isso pra mim vale muito mais do que essas teologias de ficar gritando, pulando e falando que todo mundo é do demônio, não sei o quê, e só quem tá certo é que acredita em você. Esse sectarismo aí, que é muito presente no meio evangélico, que faz com que pessoas com a mentalidade do Caio Fábio sejam vomitadas nesse meio, né? Ou você fica, ou você vai ser muito decepcionado com a ignorância das pessoas, né? É por isso que hoje eu pensaria 2 vezes antes de voltar para uma igreja evangélica. Eu sei muito bem qual tipo de igreja que eu iria, né? Mas para uma igreja comum eu não vou de jeito nenhum. Locutor, o que você acha disso? É uma história assim que realmente é interessante a gente ver que infelizmente, né, cara, quando você entra num determinado meio e dependendo da situação, né, porque passa por vários filtros, né, não necessariamente só da questão da ordenação, mas passa também até pelo local, né, da comunidade que você faz parte, e isso meio que faz diferença também na vida da pessoa, né, por exemplo, se a pessoa
faz parte de uma determinada igreja onde tem pessoas que gostam de ver mais coisas assim espalhafatosas, coisas assim que não criam realmente um sentido para a vida delas, uma lição moral de vida delas, lições essas que para nós como cristãos é fundamental, entendeu? Para a gente levar e tentar passar o testemunho para as demais pessoas e eventualmente, né, passar para a conversão para outras pessoas, que também é um legado que a gente procura deixar para os seguintes, né? E vendo essa situação de ter pessoas que, embora tenham retirado pessoas como o próprio Caio Fábio, né, a gente vê que infelizmente o trabalho é mais árduo do que a gente imagina. É infrutífero, né? Por isso que a pessoa fica sem paciência, cara. Você vai lá, planta, e que você colhe. Ignorância. O próprio público do Caio, né? É tudo ignorante, tudo acredita que eu com conspiração pra caralho, entendeu? Aí você vê, cara, não tá dando certo o que eu tô fazendo. Dá um senso de decepção, de desgosto, entendeu? Desgosto. Saber que você falar com você não pode falar, porque o público não vai entender, porque são muito limitados. E, cara, outro dia eu fui mostrar uma palavra. Isso é muito anos atrás, fui mostrar pra minha mãe uma palestra do Fábio. Então a mãe falou assim: não entendi nada, né? E, ou seja, é um segmento tipo assim, de classe média mesmo, Caio Fábio, né? Não deixa pra lá, se fosse pra ele. Eu desistia, sabe? Não deu certo. A igreja católica, a igreja evangélica, um dia já teve o Caio Fábio como número 1, hoje tem Silas Malafaia, o defensor lá do mandatário. Enfim, cada um tem o que merece, né, o Vitão? Cada um tem o que merece. Sim. Olha, boa parte desses problemas aí que vão emergindo dentro do meio protestante, eu avalio isso como algo que é quase que, é inevitável, Knut, porque a partir do momento que abre-se o precedente de que você pode interpretar, que você pode conspirar contra aquela interpretação vigente daquela congregação, ou seja, o que o Martinho Lutero fez com a igreja, que até então ela tinha uma certa unidade, né? Tudo isso passa a ser um objeto depois de exemplo, né? Não, eu que sei aqui o que é a verdadeira palavra, eu vou montar as minhas teses. Tudo começou com o Martinho. O Martinho veio com as teses dele, aí partiu, e aí depois partiu mais. Hoje em dia a igreja evangélica tem mais de 30 mil vertentes, mais de 30. Pois é, então, ou seja, quando a coisa ela não tem uma autoridade fixa, alguma coisa, não, aqui é doutor da fé, aqui são as pessoas que carregam ali a mensagem, entendeu? Não, e por não ter isso dentro do meio evangélico, velho, esses chabu aí vão acontecer eventualmente, entendeu? Os ânimos sempre estarão exaltados. Mas, ô Vitor, você falou lá do pastor da Canção Nova que tinha negócio de ET, né? O cara foi chipado da igreja católica. Na igreja evangélica, esse cara ia ganhar projeção. Isso é mais um Daniel Mastral da vida. Ele ia montar a igrejinha dele. Ele ia fazer podcast, ele ia fazer discussão pelo podcast, igual o Daniel Mastral. Toda semana. Hoje tô no podcast e tal. Abre lá a página dele. Todo dia tá no podcast aí. Só regimentando a galera, pegando ela pelos algoritmos. Mas em relação lá ao conteúdo do Caio Fábio, você acha ele um falso profeta? Defende o evangelho? Como é que você acha? Como você vê o Caio Fábio? Pô, bicho, olha, quando me falaram do Caio Fábio a primeira vez, foi uma amiga da minha sala, que ela era uma botinha. Não é nada sobre a botinha, mas olha pra você ver como é que o Caio Fábio, ele consegue ir até com gente que supostamente teria problemas com o evangelho por causa da opção sexual. Então, olha você vê, eu achei ele já interessante, porque ele tinha apreço de uma menina que era da minha faculdade, que ela era botinha e tal. Aí eu dei o vídeo pra ele e vi, aí até depois eu cheguei num debate dele com o Olavo de Carvalho, mediado pelo Danilo Gentili. Não foi debate, não foi debate, foi 2014. Não foi um debate. Os dois estavam contra o PT na época, né? Mas eu achei que só o Olavo falou naquela porra, o cara ficou calado, né?
exatamente. É meio que normal, meio que Outra merda tomate, que você né? fez, né, cara? Fazer aquela live com a porra do Olavo, né? Vai pra puta que te pariu. Você tem um Foi resenha é uma aí. merda, hein, cara? Olha só, se aproximou de Daniel Mastral, se aproximou de Caio Fábio, se aproximou de Lula, pô, o cara só faz merda. Puta que pariu, esse Caio Fábio também. O cara Ele é que. meio bicho solto, né? Bicho É. solto. E aí ele vai, quer ir, vai pra um nicho, vai pro outro, fica pulando de Não, nicho a em última nicho agora e ele tá se tal. aproximando do Cabo da Ciolo. Cara, essa foi o última. Desisto, porra. Porra, Porra, não, aí é porra, demais, vai se né? fuder, porra. Não, mas o cara é bonzinho, eu senti bondade nele. Porra, você não viu o Daniel Mastral, cara? De novo isso? Cara, para de lidar com gente louca e maluca. Melhor pra sociedade central. Vai pegar uma frente. O cara, eu acho que o cara Fábio, ele é psicólogo, então ele aprendeu a ter um. Acho que ele não consegue ver longe gente maluca, né? Acho que esse deve ser o patológico dele. Tanto tratar gente louca, tanto ele, eu acho que isso atrai pela loucura das pessoas. Acho que ele quer tratar, acho que é isso. Não, eu tenho muito, velho, esse lance da psicologia, isso aí realmente rola, viu, Knut? Eu tenho muito, cara, eu tenho muito amigo transtorno mental, cara, muita pessoa que Atrai, né? visita a minha casa, que atrai. A gente acaba se tornando uma espécie de guru dos caras mesmo, é foda. Sim. Mas muito, eles têm, né, embora, apesar do transtorno, tem muita humanidade, tem muita benevolência, tem amizade, tem tudo, né? O problema é que talvez eles vão fazer um juízo meio zoado da realidade, mas são pessoas que vale a pena o convívio, né? Vai ter um Sim. transtorno aqui ou Mas acolá, mas é sobre isso. o Caio, como é que você. Qual você como católico, como você vê o Caio Fábio? Eu? É. Ah, cara, eu vejo ele como, igual você falou aí, ele é um cara que tá, digamos que espiritualmente confuso, tá aí pulando de galho em galho e tentando, parece que buscar o seu lugar ao sol, mas parece que tá difícil, né? Tá difícil, porque o lugar ao sol mesmo, né, dentro da minha visão espiritual é a Santa Igreja Católica, né? É por isso que vai estar sempre tendo problemas aí quando ele estiver aí fazendo Volte a pra sua, casa, Caio Fábio. Volte pra casa, Caio Fábio. volte pra casa, volte pra casa. E você, locutor? Você já ouviu falar do Caio Fábio? Olha, cara, muito pouco assim, porque eu ouvia, né, que algumas participações que ele fazia, né, às vezes lá no Danilo Gentili, ora em algum, eu acho que eu lembro também ali no Jô, se eu não me engano, mas assim, acompanhar de perto ele assim eu não cheguei a acompanhar direito, né? Mas o pouco que eu escuto dele tem a ver com isso aí que o Vitor falou, né? Infelizmente, por ter sido muito difícil para ele manter assim o diálogo com as pessoas que ele um dia já tinha feito uma certa, ele era visto como algo, Referência. uma referência, né? Ele hoje, infelizmente, está amigo de questões assim das suas visões mais dentro da religião, de agregar, e isso infelizmente é um preço que ele quis pagar, né? Por tudo que ele Cara, acabou fazendo. Né? eu acho que, tipo assim, ele foi vomitado da igreja evangélica, né? E óbvio que a igreja evangélica era muito melhor quando tinha o Caio Fábio como referência do que com o Silvano Malafaia, sendo habitado. Mas eu acho que talvez o lugar do Caio Fábio seja esse mesmo, né? O papel de dissidente. Porque o público não quer o discurso do Caio Fábio. Não quer. Assim, o evangelho que o Caio Fábio defende, do amor, do perdão, do carinho, não sei o quê, acho que não faz sentido aí para um público que defende teologia da prosperidade, confissão positiva. Quando se você fosse pegar fui pegar um vídeo do Caio Fábio, dos anos 80 ainda, dos anos 80, lá no finalzinho dos anos 80, ele já batia o pé contra a confissão positiva, contra a teologia da prosperidade. Então, e você vê que os discursos que ele combatia na época são não dominantes, né? Ele perdeu. A igreja evangélica deu exatamente aquilo que ele combatia nos anos 80. Então, para mim, ele ficou para trás, né? Deus abençoe, o cara foi importantíssimo para minha visão do evangelho, né? Mas eu acho que a tendência é esse cara se desconectar cada vez mais da opinião do público, o evangélico vai ficar cada vez mais radicalizado, e ele, como um cara moderado, vai ficar cada vez mais para trás. É isso aí, amigos, né? Aí acontece, só se envolveu em dossiê para tentar derrubar, cara, assim. Aí o cara falou assim, que ele se envolveu no dossiê Caimã. Ele foi inocentado disso aí, né? Ele foi inocentado, mas de fato ele se envolveu sim, né? Foi um dossiê na eleição de 98 contra a FHC, de contas de Ilhas Caimã, onde teria ido dinheiro, fruto das privatizações, né? E aí ele tentou intermediar a compra desse dossiê. Tinha até dinheiro do Muammar Gaddafi no meio, né?
Aí no final ele foi inocentado e tal, mas enfim. Isso foi uma história muito mal explicada ali em 98. Mas enfim, ele caiu, né? E não devia ter caído, e hoje ele vive nos escombros daquilo que ele um dia era, né? Mas Deus abençoe o senhor Carlos Fábio, foi muito importante pra minha vida. Então é isso, amigos, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Inscreva-se no canal Psicoeducação, que está com 1970 inscritos, né? 1970 inscritos? Porra! Não, 970 inscritos. 970 inscritos. Sim. Então é isso aí, amigos. Arriu. Legal lá.